Todos o viam como um inútil em combate. No entanto, o rei demônio o convidou pessoalmente para se tornar o comandante mais forte sob seu governo, o Comandante Zero. Afinal, nem mesmo 12 generais demônios lutando juntos conseguiram derrotar o herói. Ainda assim, de alguma forma, esse humano matou esse mesmo herói sozinho. Mas o que ninguém sabia era que, por fora, ele parecia tão poderoso quanto um deus. Enquanto nos bastidores, ele era na verdade um trapo frágil que cuspia sangue no segundo em que a pressão ficava muito alta. Ele se tornou o Conde Hart, um nome temido por todo o Império e o braço direito de maior confiança do Rei Demônio no Reino Demoníaco. A parte mais louca era que ele mesmo não fazia ideia de quão incrivelmente poderoso todos achavam que ele era. Então, esse homem tomou uma decisão insanamente ousada. Ele entregou pessoalmente ao Rei Demônio uma carta de demissão. No momento em que a viu, o Rei Demônio esmurrou a mesa e levantou-se num salto, enfurecido. Até mesmo os papéis na mesa foram lançados para o ar e bateram direto no rosto do homem. Você vai mesmo me abandonar e ir embora assim? Mas no segundo seguinte, o Rei Demônio mudou completamente de atitude e agarrou as pernas dele. Não, absolutamente não. Há algo no castelo com o qual você não está satisfeito? Ou seus subordinados te trataram mal? Não me diga que te menosprezaram por você ser humano? O homem apenas respondeu calmamente, você está tentando se livrar de mim. Essa frase quase fez o Rei Demônio pular de susto. Eu não. Por que eu iria querer me livrar de você? Então ele agarrou o homem pelos ombros e o sacudiu, em pânico. É porque não te enviei para as linhas de frente ultimamente? Mas, com o estado em que seu corpo se encontra, antes que ele pudesse terminar, sangue de repente escorreu do nariz do homem. Imediatamente, o rugido do Rei Demônio ecoou por todo o castelo. Médico real, traga o médico do Comandante Zero aqui agora mesmo. Enquanto o médico o examinava, o Rei Demônio ficou ao seu lado o tempo todo, visivelmente tenso. O médico disse, estas são lesões internas que ele sofreu durante sua batalha com o herói e já deixaram sequelas duradouras. No instante em que ouviu isso, uma energia sombria começou a emanar do corpo do Rei Demônio. Não te chamei aqui para me dizer o óbvio. Dentro de 10 dias, encontre uma forma de curar o corpo do Demon. E se você falhar, sabe muito bem o que vai acontecer. O médico imediatamente agarrou o braço do Demon, preparando-se para levá-lo de volta ao quarto para tratamento. Vendo isso, o Rei Demônio só pôde lhe dizer, conversaremos mais tarde. Por enquanto, apenas volte e concentre-se em se recuperar. Deitado na cama, Demon ouviu seus subordinados conversando lá fora. Ele recebeu o ataque do herói de frente e só acabou ferido assim. Esse é o nosso Comandante Zero. Mas a verdade não era nada disso para o único humano no reino demoníaco. Demon nasceu com um corpo tão frágil que poderia fazê-lo desmaiar sob a menor pressão. E de alguma forma, apesar disso, todos o confundiram com um monstro esmagadoramente poderoso e o empurraram até o círculo íntimo do Rei Demônio. Por enquanto, ele ainda podia culpar as sequelas da luta contra o herói. Mas se alguém descobrisse que ele era simplesmente fraco por natureza, ele estava morto. Aconteça o que acontecer, Demon tinha que escapar do reino demoníaco e finalmente viver uma vida comum. Nesse momento, seu ajudante Ed entrou correndo no quarto. Um segundo depois, Ed disse a ele que havia trazido um cubo de espelhos do mundo humano. Ed era um dos poucos demônios com quem Demon realmente conseguia relaxar para evitar morrer de tédio. Ele costumava viajar para o mundo humano e trazer pequenas coisas interessantes para ele. Maldição! O que diabos é capaz de curar suas sequelas? Você interveio e deteve o herói pelo bem de nós, demônios. A expressão de Ed tornou-se puramente sinistra. Nem que eu tenha que torturar alguém por respostas, encontrarei uma maneira de curar o Sr. Demon. Demon descartou essa ideia aterrorizante na mesma hora. Os demônios realmente eram assustadores. Ainda assim, não havia muitos demônios que se importassem genuinamente com ele como Ed, e o Rei Demônio também o tratava bem. Só isso já colocava uma estranha pressão sobre Demon. E mais do que tudo, ele apenas esperava que o Rei Demônio não interpretasse as coisas errado e fizesse algo absurdo de novo. Enquanto isso, em outra parte do castelo, o Rei Demônio estudava atentamente a carta de demissão de Demon. Nunca consigo decifrar o que se passa por trás daquele rosto calmo dele. Desde a primeira vez que nos encontramos, ele tem sido impossível de prever. Bem diante de todos os demônios, ele matou um herói que estava prestes a se autodestruir. Mandar alguém tão útil para um lugar tão perigoso foi basicamente jogá-lo fora. Se fosse eu, nunca o teria mandado para lá para morrer por nada. É por isso que o convidei sinceramente para se juntar ao exército do Rei Demônio. Agora que penso nisso, tenho-o favorecido desde então. Mas não posso simplesmente dar a ele uma missão qualquer por causa disso. E então, de repente, algo fez sentido na mente do Rei Demônio. Ele imediatamente esbravejou uma ordem para seus subordinados. Reúnam todos os comandantes. Estou convocando uma reunião de comando.
No segundo em que a ideia tomou forma, um sorriso começou a se espalhar pelo seu rosto. Sim, Demon vai ficar feliz com isso. E assim, mesmo que Demon estivesse apenas descansando, ele foi de repente convocado a participar de uma reunião de comandantes. E no momento em que percebeu que isso significava que todos os comandantes presentes no castelo estariam lá, seu coração quase parou. Demônios comuns já eram assustadores o suficiente. E agora, ele teria que encarar os comandantes também. Ele mal havia chegado à porta quando ouviu sussurros vindos de dentro. Espera, ele já se recuperou? Parece que não o vemos há uma eternidade. Mas por que ele parece tão furioso? Uma demônio que passava olhou para ele com confusão e sussurrou. Então esse é o lendário humano. Esta é a minha primeira vez vendo-o pessoalmente. Um homem ao lado dela deu um tapinha no ombro da companheira. Eu estava lá quando ele matou o herói. Quando o rei demônio perguntou quem ele era, ele respondeu com a voz mais calma possível. Meu nome é Demon Ere. Fala sério. Não tem como você esquecer um nome desses. Isso soa mais demoníaco do que a maioria dos nomes de demônios. Mas o que Demon realmente tinha dito naquela época era Dale Hart. No segundo em que perceberam que ele se aproximava, todos apressadamente cobriram a boca. Cuidado. O Sr. Demon parece estar de péssimo humor hoje. Ouvi dizer que o Sr. Demon não tem conseguido lutar ultimamente, então o estresse está o consumindo. Ouvindo tudo aquilo, Demon ficou sem palavras. De alguma forma, com o passar do tempo, os mal-entendidos sobre ele só pioraram. Claro, esses mal-entendidos também eram um motivo pelo qual ninguém ousava se meter com ele. Então, essa parte funcionou a seu favor. Mas se isso continuasse e a verdade viesse à tona, ele estaria morto. Antes de escapar do reino demoníaco, ele absolutamente não podia deixar ninguém descobrir o quão fraco ele realmente era. Então Demon caminhou até os soldados que guardavam a sala de reuniões. Fingindo não estar nem um pouco com medo, ele se forçou a dizer, abram a porta. No momento em que as portas se abriram, ele viu os comandantes reunidos lá dentro, junto com o próprio rei demônio. Assim que Demon entrou, o rei demônio escondeu o sorriso que surgia em seu rosto e disse, você chegou. Então o primeiro comandante, Jakir, lhe disse, seu assento é ao lado de sua majestade. O terceiro comandante, Ashid, acenou com a cabeça, embora seus pensamentos fossem bem diferentes. Não importa como eu o olhe, ele parece ridiculamente fraco. Mas se todo mundo diz que ele é forte, eu adoraria testá-lo eu mesmo. O sexto comandante estava prestes a zombar dele. Então um pouco de mérito te dá o direito de chegar a essa hora? Quando o quarto comandante o interrompeu rapidamente. Com o estômago embrulhado de nervosismo, Demon sentou-se ao lado do rei demônio. Cercado por tantos comandantes, só a pressão já era suficiente para fazê-lo querer correr de volta para o seu quarto. Mas no segundo em que notou o vinho servido à sua frente, seu humor melhorou instantaneamente. Afinal, as reuniões eram uma das poucas vezes em que ele podia beber à vontade um álcool tão difícil de encontrar no reino demoníaco. Só isso já era motivo suficiente para ele ter se arrastado até lá. Mas, depois de tomar um gole, ele percebeu que não era vinho de jeito nenhum, era suco de uva. Todo mundo está com vinho e eu sou o único tomando suco de uva. Isso é uma discriminação descarada. No momento em que a expressão de Demon escureceu, a sala inteira ficou em um silêncio mortal. O rei demônio coçou a cabeça sem jeito e admitiu em voz baixa que ele mesmo havia pedido aquilo. Ouvir aquilo fez o coração de Demon bater ainda mais forte. Será que o rei demônio finalmente percebeu que ele era inútil, e agora nem desperdiçaria álcool com ele? Será que toda essa reunião foi feita para dar a sua sentença final? Nessa hora, o rei demônio sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Não fique bravo. Esta reunião foi convocada por sua causa. Então ele ordenou que o sexto comandante desse o relatório. Assim, o sexto comandante explicou o motivo da reunião. O número de monstros aumentou tão drasticamente que a 12ª Legião sozinha não consegue mais lidar com a situação. Metade das aldeias menores já foi devastada, então evacuamos os moradores restantes para cidades muradas por segurança. Mas não tem como saber quando essas cidades também serão atacadas. Então precisamos de mais tropas para caçar esses monstros. Então é por isso que o 12º comandante não está aqui. Ele morreu? Ele foi derrotado por meros monstros? Essas coisas não são apenas criações fracassadas? Ouvindo o alvoroço ao seu redor, Demon ficou sem palavras. Ainda assim, era uma notícia realmente chocante. Monstros eram criações fracassadas feitas pelo rei demônio. Seres sem razão ou controle, movidos apenas pelo instinto e pelo desejo. E a 12ª Legião havia sido derrotada por criaturas assim. Aquela não era uma força demoníaca comum. Mas o que tudo isso tem a ver com o Demon? E então o rei demônio olhou para ele com diversão evidente e disse, não se preocupe. A legião do comandante Zero será enviada como reforço.
Ao ouvir isso, Demon quase pulou da cadeira. Mas o Rei Demônio apenas abriu um sorriso maior. Vá desabafar um pouco, eu sabia que você ia querer isso. Demon só conseguiu se forçar a manter a calma e responder, meu corpo ainda não se recuperou totalmente. Ao ouvir isso, Ashid, o terceiro comandante, resmungou baixinho, não me diga que ele só não quer ir. Mas Jakir, o primeiro comandante, pensou um pouco e disse, se qualquer outra pessoa dissesse isso, eu presumiria que estavam dando desculpas para fugir da missão. Mas se o comandante Zero diz isso, então é óbvio que ele está reprimindo sua vontade de lutar e julgando com calma a condição do próprio corpo primeiro. No momento em que essas palavras foram ditas, Ashid, o terceiro comandante, olhou para Demon com admiração escancarada. Então ele não é apenas incrivelmente poderoso, ele também tem um julgamento incrível agora. Quero testar minha força contra ele ainda mais. Então o Rei Demônio olhou diretamente para ele e disse, não estou pedindo que você se force numa batalha. Estou pedindo que comande toda a Legião Zero e talvez libere um pouco do estresse enquanto faz isso. Algo assim deve ser moleza para você de qualquer forma. Com todos aqueles olhos cheios de expectativa cravados nele, Demon percebeu que não conseguia mais recusar de cara. Então ele se forçou a falar e disse a todos que estava disposto a ir. Mas, em seu coração, ele estava pensando em algo completamente diferente. Com ou sem a permissão do Rei Demônio, ele ia fugir desse reino demoníaco amaldiçoado. E assim, ele ainda acabou sendo arrastado para a linha de frente. Com medo de que sua tentativa de fuga fosse descoberta cedo demais, ele não teve escolha a não ser antecipar seus planos. Claro, a vida não seria exatamente fácil mesmo se ele voltasse para o Império. Aquele lugar tinha um imperador lunático que o enviará direto ao Rei Demônio e um irmão mais velho que adoraria nada mais do que matá-lo. Mas, mesmo assim, ainda soava melhor do que ser pego em uma guerra entre monstros e ter uma morte inútil por aqui. Puxando a cortina da janela da carruagem, Demon olhou para fora, para o vice-comandante Ed, e silenciosamente elaborou um plano. A Legião Zero era forte e o Ed também era. Se ele apenas fingisse lutar um pouco e depois escapasse, eles provavelmente cuidariam do resto sozinhos. Com esse pensamento em mente, Demon pegou a garrafa de vinho tinto que havia escondido secretamente após a reunião. Então ele abriu e começou a virar tudo. Se ele fosse morrer de qualquer jeito, era melhor morrer completamente bêbado. Em pouco tempo, o grupo chegou a um vilarejo que já havia sido devastado por monstros. O lugar estava infestado deles. Inúmeros monstros estavam lá, encarando o grupo com uma fome selvagem nos olhos. Vendo isso, Ed imediatamente ordenou que todos sob seu comando se preparassem para a batalha. No momento em que a luta começou, um lobo demoníaco gigante avançou direto para Ed. Naquela fração de segundo de perigo, Demon de repente apareceu na frente da fera e a matou com um único golpe. Então, com um olhar frio, ele apontou a espada direto para Ed. Você também é um inimigo? Vendo seu próprio comandante apontar uma lâmina para ele, Ed congelou na hora. O Sr. Demon estava bêbado? Mas onde no mundo ele tinha conseguido bebida? Em pânico, Ed deixou escapar apressadamente que não era o inimigo. Nesse exato momento, o olhar de Demon desviou-se para o lado, onde outro lobo gigante apareceu avançando. Antes que pudesse reagir totalmente, o lobo o atingiu com um golpe brutal e o fez voar longe. O golpe foi tão brutal que quase o deixou inconsciente na hora. Mas, por causa disso, ele finalmente teve certeza de uma coisa. Essas coisas definitivamente eram os inimigos. No instante seguinte, Demon se levantou de um salto e cortou o lobo à sua frente em pedaços. Sob seu ataque quase frenético, os monstros ao redor não deixaram nem cadáveres inteiros para trás. Aquela cena brutal chocou todos que assistiam no campo de batalha. Até os monstros que chegavam pela retaguarda começaram a recuar de medo após verem o ataque furioso de Demon. Enquanto isso, de volta à capital imperial, um homem de preto deu um passo à frente para entregar seu relatório. De acordo com os soldados designados para espionar o reino dos demônios, o comandante Zero participou do recente extermínio de monstros. Dizem que ele era tão aterrorizante quanto os rumores afirmavam, esmagadoramente poderoso e brutalmente implacável. Ao ouvir isso, o imperador Edward soltou uma risada repentina. Estou começando a sentir falta de alguém. Dito isso, se o reino dos demônios já começou a se mover, não deveríamos estar agindo também? Então ele olhou para o homem à sua frente e disse, quero te dar uma chance de ganhar mérito. Tente se tornar esse tipo de talento você mesmo. Em outro lugar, Demon acordou de repente num solavanco e percebeu que estava de volta ao seu quarto. No momento em que abriu os olhos, tanto o médico quanto Ed já estavam de pé, ansiosos, ao lado de sua cama. Eles lhe disseram que ele estava inconsciente há um dia inteiro e que todo o seu tratamento já havia sido concluído enquanto ele estava apagado. Ed acrescentou que, quando Demon foi trazido de volta, estava coberto de sangue e deu um susto de morte em todo mundo.
Mas Demon não fazia ideia do que eles estavam falando. Mais do que tudo, ele queria saber quando exatamente havia voltado. Ed então explicou. A caça aos monstros terminou sem problemas. Depois disso, aquelas criaturas aterrorizadas fugiram para salvar suas vidas. Como o Sr. Demon havia desmaiado, nós o trouxemos direto de volta ao castelo do Rei Demônio para tratamento. Ao ouvir isso, Demon ficou chocado. A missão acabou tão rápido assim e eu realmente não tenho a menor ideia do que aconteceu. O médico então lhe disse que sua condição era provavelmente uma perda temporária de memória. Afinal de contas, os ferimentos que ele sofreu foram graves. Bem nessa hora, uma lembrança passou pela mente de Demon. Ele sendo arremessado para longe por um golpe massivo de um monstro. Isso não parecia de forma alguma com amnésia. Parecia mais que ele tinha apagado, desse jeito. Parecia que ele tinha ficado bêbado, saído cambaleando e depois sido brutalmente espancado. Pouco tempo depois, os outros comandantes também começaram a entrar no quarto, cercando com rostos animados. Seus atos heróicos já se espalharam por todo o castelo do Rei Demônio. Estão dizendo que você aniquilou metade dos monstros sozinho. Ao ouvir isso, Demon quase engasgou com o próprio sangue, pensando que ele derrotou metade dos monstros sozinho. Quem no mundo começou essa mentira ridícula? Depois de ouvir sobre o feito heróico de Demon, Ashid, o terceiro comandante, disse imediatamente que, assim que Demon estivesse totalmente recuperado, ele queria treinar com ele. Ao ver aquele monstro aterrorizante de homem pedindo seriamente por uma luta de treino, o corpo inteiro de Demon ficou dormente. Porque se ele concordasse, a sua verdadeira força lamentavelmente fraca não seria exposta na mesma hora? Então Ashid acrescentou sinceramente, há muito tempo ouço falar da grandeza do Sr. Demon. Se o senhor estiver disposto a me oferecer pelo menos um pouco de orientação, ficarei honrado. Olhando para os três rostos ansiosos à sua frente, Demon se viu incapaz de dizer não. Mas no momento em que imaginou levar um único soco de Ashid, sentiu como se fosse ser feito em pedaços. Então tudo o que ele pôde fazer foi abaixar a cabeça sem jeito e dizer, eu provavelmente não posso lutar com você. As sequelas daquela batalha intensa com os monstros ainda não passaram. Então o meu poder, não é isso. Quero dizer, alguém pode morrer, maldição. Como eu devo dizer isso? Mas bem nessa hora, Jekir, o primeiro comandante, pareceu chegar a uma conclusão própria e falou em voz baixa. Eu entendo agora. O motivo pelo qual o comandante Zero se recusa a lutar é porque ele está preocupado com a pessoa que o enfrenta. Recusar você desta vez é para o seu próprio bem. Além disso, a batalha acabou de terminar e, no estado atual dele, seria ainda mais difícil para ele reprimir a sua empolgação quando a luta começasse. Em outras palavras, uma vez que esse duelo começar, provavelmente não vai acabar até que um deles esteja morto. Ao ouvir isso, até mesmo Ashida abaixou a cabeça e mergulhou em pensamentos. Embora eu possa ter confiança de que consigo me garantir contra qualquer comandante em uma luta, ainda assim não ousaria dizer que venceria com certeza. Então esse é o tipo de pessoa que até mesmo Vossa Majestade reconheceu pessoalmente. Com isso em mente, Ashid fez uma reverência respeitosa para Demon. Por mais que me doa admitir, não posso dizer com confiança que venceria ou até mesmo sobreviveria. Ainda não estou preparado para arriscar a minha vida em uma luta contra o Sr. Demon. Fere o meu orgulho dizer isso, mas ainda assim agradeço a sua consideração. Ao ver isso, até mesmo Demon paralisou por um segundo. Ele realmente não esperava que o cara fosse dissuadido tão facilmente. Ed, que estava ali perto, olhou para ele com os olhos brilhando de admiração, como era de se esperar do Sr. Demon. Você consegue fazer até comandantes loucos por batalhas agirem de forma tão educada. Demon não fazia ideia de como as coisas tinham acabado desse jeito, mas pelo menos a questão do treino finalmente parecia resolvida. Mas no segundo em que ele pensou isso, Ashida ergueu a cabeça e disse com total sinceridade, não tenho a intenção de desistir. Assim que eu ganhar força suficiente e chegar ao ponto de não morrer tão facilmente, virei pedir a você de novo. Demon tinha acabado de começar a pensar que tudo finalmente tinha acabado. E então Ashis mandou essa para ele. Ele queria muito que o cara simplesmente desistisse de uma vez. Depois que todos saíram, ele desabou na cama e apenas um pensamento permaneceu em sua mente. Não importa como, ele tinha que escapar do reino dos demônios. Mais tarde, assim que todos presumiram que ele já havia ido dormir, Demon saiu de fininho de seu quarto. Quanto mais pensava em tudo que tinha acabado de acontecer, mais irritado ele ficava, e chutou a pedra no chão com a maior força que pôde. Infelizmente, aquele chute mandou a pedra voando direto na cabeça de um demônio que estava a uma certa distância. No momento em que percebeu isso, Demon empalideceu e olhou aterrorizado. Por que tinha que voar para lá de todos os lugares? Mas os demônios daquele lado, após notarem Demon, imediatamente se curvaram em uníssono. Boa noite, comandante.
Se estávamos fazendo muito barulho e o perturbando, nós pedimos sinceras desculpas. Então eles acrescentaram rapidamente, tinha apenas uma súcubo insignificante bloqueando o caminho. Então estávamos dando uma lição nela e vamos resolver isso agora mesmo, para que ela não incomode mais o Sr. Demon. Olhando para a súcubo tremendo de medo, Demon se lembrou de ter ouvido que as súcubos ficavam bem na base da sociedade demoníaca. Pelo que parece, esses caras estavam se juntando para bater nela. E após verem a expressão séria de Demon, os outros demônios aparentemente presumiram que ele estava com raiva. Então eles pediram licença apressadamente e foram embora. Demon não fazia ideia do porquê eles recuaram tão rápido de repente, mas pelo menos já tinham ido embora. Ainda assim, se ele também simplesmente fosse embora, o que aconteceria com ela? Além disso, aquele foi o primeiro demônio que ele viu que parecia ainda mais fraco do que ele, por algum motivo, isso tornou difícil ignorá-la. A súcubo estava tão aterrorizada que não ousava nem levantar a cabeça. Seu coração. Ela tremeu. Dizem que ele geralmente é quieto, mas quando fica com raiva, se torna mais implacável do que qualquer outro demônio. Ah, a minha existência realmente ficou no caminho dele no fim das contas. Ela apertou os olhos com força, já convencida de que aquele era o seu fim. Mas, em vez disso, Demon simplesmente estendeu uma mão para ela e perguntou gentilmente, você consegue se levantar? Aqueles caras já foram, então você não precisa se preocupar. Não havia desprezo em seus olhos, apenas uma simples bondade. Ao ver isso, a súcubo congelou de confusão. Eu sou uma súcubo, se você me tocar. Isso não lhe dá nojo? Demon a ajudou a se levantar. Se formos pensar assim, então eu sou humano. Isso me torna nojento para você? A súcubo apressadamente balançou a cabeça e disse que não. Nunca. Então Demon deu tapinhas leves no ombro dela e disse para não se preocupar com esse tipo de coisa. Os olhos dela tremeram. Você é tão gentil. Eu nunca fui tratada com tanta bondade antes. Então isso realmente me deixa feliz. Eu quero retribuir. Você tem tempo agora? No momento em que Demon ouviu a palavra retribuir, um pressentimento muito ruim surgiu em seu peito. Ele sentiu que tinha acabado de tropeçar em outro problema enorme. Com sorte, não era exatamente isso que estava acontecendo. Enquanto isso, o rei demônio foi verificar Demon, apenas para abrir a porta e encontrar a cama completamente vazia. Mas que diabos! Para onde ele fugiu em tão pouco tempo? Em outro lugar, ansiosa para demonstrar sua gratidão, Se estava apresentando entusiasmadamente o jardim do castelo a Demon, oferecendo-lhe até mesmo algumas plantas que supostamente seriam boas para sua recuperação. Ouvindo isso, Demon pareceu duvidar. Este castelo assustador e sombrio do rei demônio tem um jardim? A garota súcubo então se apresentou adequadamente. Ela explicou que era a jardineira responsável por cuidar das plantas ao redor do castelo do rei demônio e que seu nome era assim. Flores lindas, vegetação exuberante e ar fresco. Sinceramente, parecia exatamente o tipo de lugar que Demon mais precisava agora para acalmar os nervos. Então ele disse imediatamente, isso na verdade parece um ótimo lugar para relaxar. Você poderia me levar até lá? Com Sim guiando o caminho, Demon logo chegou a um jardim tão pitoresco que quase parecia pacífico. Então, do nada, uma das plantas abriu uma boca gigante cheia de presas e avançou direto para ele. Por sorte, Demon reagiu rápido o suficiente para tropeçar para trás e por pouco evitar ser mordido. Vendo isso, Sim apressadamente se colocou na frente dele. Se você avançar nele assim, vai assustar o Lord Demon. Ou quer que eu te discipline tudo de novo? Então ela se virou rapidamente e explicou, sinto muito, Lord Demon. Ela provavelmente ficou muito animada com a sua chegada. Demon quase explodiu por dentro. Animada uma ova. De jeito nenhum aquela coisa parecia animada em um sentido normal. Ele deu uma olhada mais de perto no jardim e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. O lugar parecia bastante comum, mas cada planta ali era algum tipo de pesadelo. Ele precisava sair daqui rápido. Então Demon imediatamente inventou uma desculpa para ir embora. Eu preciso ir para o campo de treinamento agora. Eu deveria ir checar a Legião Zero, estive longe deles por muito tempo e realmente preciso vê-los. E assim, sob o olhar visivelmente relutante de Sim, Demon fugiu do jardim o mais rápido que pôde. Durante todo o caminho, ele não conseguia parar de se xingar mentalmente por realmente achar que pudesse haver pessoas normais neste castelo. Que idiota! O quarto dele era obviamente o único lugar seguro ali. Qualquer outro lugar era uma armadilha mortal. Mas então, de repente, Demon parou no meio do caminho. Pensando bem, talvez ele realmente precisasse ir ver os membros da Legião Zero. Desde que aquele desastre da bebedeira causou problemas para todos, ele estava envergonhado demais para encará-los e continuava dando desculpas para evitar isso. Mas tanto o Rei Demônio quanto Edio estavam pressionando incansavelmente para que aparecesse e levantasse o moral deles. Então, no fim,
Demon se dirigiu ao campo de treinamento próximo, mas, para sua surpresa, o lugar estava completamente vazio. Depois disso, ele foi para o lado e pegou uma das espadas de madeira que os soldados usavam para treinar. Já que ele havia pagado tão feio durante o extermínio dos monstros e não se lembrava de nada, esta poderia ser a chance perfeita de ter uma noção de quão intenso o treinamento deles realmente era. Mas no segundo em que a pegou, sua expressão mudou. A espada de madeira era absurdamente pesada. Tão pesada que bateu no chão e ele mal conseguia erguê-la. Bem naquele momento, vários membros da Legião Zero apareceram de repente por ali, encarando Demon em choque. O coração de Demon gelou na hora. Será que eles tinham acabado de ver aquela cena totalmente patética? O que ele não sabia era que, aos olhos deles, tudo o que ele tinha acabado de fazer pareceu incrivelmente calmo, poderoso e cheio de autoridade um segundo depois. Todos eles correram em sua direção. Lord Demon, o que o senhor fez durante a última missão foi absolutamente incrível. Ouvindo-os tagarelar animadamente, Demon ficou completamente perdido. Por que todo mundo estava olhando para ele com aquele tipo de adoração nos olhos? Então, tudo o que ele podia fazer era manter uma expressão séria e dizer que originalmente planejava vir vê-los logo após a missão, mas acabou se atrasando por causa de alguns imprevistos. Então ele se virou, como se fosse embora. Todos vocês trabalharam duro. Bom trabalho na missão. Mas naquele exato momento, um homem vestido de preto silenciosamente sacou a espada em sua cintura no meio da multidão. Como o Demon estava muito tenso, seu pé torceu de repente no instante em que ele se virou de costas. O pânico explodiu em sua cabeça. Cair no chão agora seria incrivelmente humilhante. E não importava o que acontecesse, ele precisava se manter de pé. No entanto, por causa desse exato tropeço, ele acidentalmente esquivou do golpe letal do assassino por trás. O assassino ficou olhando incrédulo. Esse cara realmente se esquivou de um golpe mortal daquele jeito. Enquanto isso, Demon finalmente percebeu que alguém tinha acabado de tentar assassiná-lo. Isso era perigoso demais. Ele precisava dar o fora daqui rápido. Ele se empurrou apressadamente para cima, mas se moveu de forma tão brusca que seu cotovelo acertou em cheio o rosto do atacante. E quando o assassino levantou a cabeça, Demon ficou chocado ao descobrir que o homem era humano. No segundo seguinte, o assassino pulou e tentou fugir. Naquele instante, Demon cerrou os dentes e usou toda a sua força para levantar a espada de madeira em sua mão. Se ele deixasse esse cara escapar, ele é quem estaria em perigo logo em seguida. Um momento depois, ele desceu a espada de madeira com força, nocauteando o homem ali mesmo. Olhando para o assassino inconsciente, Demon imediatamente deu a ordem. Relatem isso ao Rei Demônio e prendam este homem. Vendo isso, os membros da Legião Zero foram tomados pela culpa. O Lord Demon deve estar decepcionado conosco. Foi nossa negligência que permitiu que um intruso invadisse o campo de treinamento. E no fim, o próprio Lord Demon teve que intervir e capturá-lo. Aqueles movimentos de agora foram tão rápidos que pareceram não exigir esforço. Lord Demon parecia tão relaxado como se estivesse dando um passeio. E então, em uma fração de segundo, ele esquivou do ataque com uma velocidade inacreditável e contra-atacou na mesma hora. Ele nem mesmo deixou o intruso escapar. Ele resolveu toda a situação em um piscar de olhos. A presença do comandante é esmagadora. Comparado a ele, parece que o resto de nós mal existe. É por isso que se eu quiser ganhar o reconhecimento do Lord Demon, preciso treinar ainda mais. Não podemos mais perder tempo assim. Pessoal, o treinamento começa agora. Se quisermos nos tornar fortes o bastante para apoiar o Lord Demon um dia, a partir de hoje não há mais pausas. Mexam-se. Naquele momento, uma pontada aguda de dor percorreu o pulso de Demon. Ele mal tinha conseguido levantar aquela espada de madeira antes e agora seu pulso parecia estar prestes a despedaçar. Ainda assim, o problema já tinha sido repassado para outras pessoas. Então, tudo que Demon queria agora era voltar correndo para o seu quarto e descansar. Na manhã seguinte, bem cedo, o Rei Demônio já estava sentado na sua frente. Você parece exausto. Você dormiu como se tivesse apagado completamente. Desculpe, sei que você acabou de acordar, mas pode me conceder um pouco do seu tempo? Um momento depois, Demon seguiu o Rei Demônio até a prisão subterrânea. Julgando pela atmosfera, o intruso de ontem devia estar trancado aqui. Mas por que trazê-lo até um lugar como este? O intruso tinha dito algo estranho sobre ele? Ou isso deveria ser algum tipo de aviso, para mostrar a ele o que acontecia com quem cruzava a linha? Mas no momento em que Demon olhou bem para o homem na cela, ele congelou. O cara parecia absolutamente destruído. O que diabos tinha acontecido em apenas uma noite? Então o Rei Demônio se aproximou do prisioneiro e disse, Demon, olhe bem para este homem. Ele não parece familiar? Ele pode ser humano, mas tem força bastante para derrubar demônios comuns sozinho. E o mais importante,
quando ele fica diante de um rei demônio como eu, seu poder aumenta ainda mais. Ao ouvir isso, Demon pensou imediatamente na figura mencionada em velhos rumores. Dizia-se que, quando um herói enfrentava o rei demônio e a destruição inevitável, geralmente havia duas escolhas. A primeira era a autodestonação, usando a própria destruição para causar um golpe devastador ao rei demônio próximo. A segunda era espalhar seu poder pelo continente à custa da própria vida, criando o que se conhecia como fragmentos de herói. A maioria dos heróis, aterrorizada com a ideia de seu poder desaparecer por completo, escolhia a segunda opção. O Império então reuniu em segredo as pessoas que herdaram esses fragmentos. As pessoas chamavam todos eles de heróis. Mas, em público, o Império só concedia o título de herói àqueles que conquistavam mérito notável e glória militar, atribuindo-lhes patentes e honrarias. No fim das contas, era apenas um sistema conveniente que o Império usava para extrair deles até a última gota de utilidade. Nesse momento, o rei demônio jogou o homem para o lado e disse friamente: então o Império enviou um herói ao reino dos demônios. Embora, para ser exato, candidato a herói seria um termo muito melhor. Exatamente. Se ele fosse um herói formalmente reconhecido do Império, não haveria como ser tão fraco. Mas o Império também não enviaria um candidato a herói ao reino dos demônios sem motivo. O que exatamente o Imperador estava tentando fazer? Pensando até aí, Demon se virou para o rei demônio com um olhar sério. Por favor, permita-me falar a sós com ele por um momento. Antes de sair, o rei demônio deu um tapinha no ombro dele. Descubra, eu vou esperar por você lá fora. Assim que o rei demônio saiu, o prisioneiro imediatamente encarou Demon com ódio puro. Vinhard, seu traidor. Você ganhou a confiança de sua majestade, tornou-se um dos heróis do Império, e então traiu o Império para se aliar ao reino dos demônios. Ao ouvir isso, Demon soltou uma risada. Então essa é a história que contaram a você. Parece que você não passa de um peão descartável que eles jogaram fora. O homem rugiu de volta. Isso é mentira. Recebi uma missão importante diretamente de sua majestade, eliminar um traidor. Demon olhou fixamente para ele e disse lentamente: tudo o que fiz foi te chamar de peão descartável e você reagiu dessa forma. Parece que, no fundo, você já sabe que tipo de erro fez você ser descartado como lixo e enviado para cá. Você não acabou de dizer que sua majestade sabe de tudo? Então ele já deveria saber exatamente por que estou no reino dos demônios e o que estou tentando fazer aqui. E mesmo assim, ele te enviou a este lugar onde a morte é praticamente certa, tudo sob a desculpa de caçar um traidor. O quê? Você só está percebendo agora que ele te abandonou desde o início? Ao ouvir isso, o rosto do homem finalmente endureceu. Eu dei tudo o que tinha pelo Império. Demon simplesmente se virou e caminhou em direção à porta da cela. Pense bem antes de jogar sua vida fora. Ao sair da prisão, Demon não pôde deixar de dar um sorriso desdenhoso para si mesmo. Aquela lealdade era frágil demais. Imagine desperdiçar toda a sua vida em algo que, desde o início, nunca valeu a pena se agarrar. Depois que saíram da cela, o rei demônio olhou para Demon e perguntou: o que devemos fazer com aquele homem? Se for bem treinado, ele ainda pode ser útil em algum lugar. Demon ficou em silêncio por um momento antes de responder em voz baixa. A decisão final é sua, claro. Mas se dependesse de mim, matar o homem seria a opção mais limpa. Certo. Eu mesmo cuidarei disso, disse o rei demônio. Então ele deu um tapinha no ombro de Demon novamente. Mas em troca, você tem que fazer uma coisa por mim. O comandante o enviou um pedido urgente de reforços. E desta vez, não é um mero candidato a herói, um herói de verdade entrou no campo de batalha. Se a figura que apareceu na linha de frente não fosse apenas mais um fragmento descartável que o Imperador poderia usar e jogar fora, mas um herói real no sentido mais puro, então demônios comuns não teriam a menor chance contra ele. O rei demônio apertou a mão no ombro de Demon enquanto falava. Primeiro, o Imperador envia fragmentos para nos sondar, e agora ele está enviando um herói de verdade. O que exatamente ele está procurando? Então, sim, estou pedindo que você aceite esta missão também. Mas bem nessa hora, Demon de repente voltou à realidade. Espera, quando ele sequer tinha chegado aqui? E para onde exatamente o rei demônio tinha acabado de dizer para ele ir? Tudo o que ele lembrava era de seguir o rei demônio até a masmorra. E então, antes que percebesse, ele de alguma forma tinha sido designado para outro lugar que soava assustador além da imaginação. Ultimamente, esse tipo de lapso de memória vinha acontecendo com ele repetidas vezes. Sempre que atacava, parecia que sua mente estava prestes a se partir ao meio. Isso era realmente algum tipo de doença? Demon só conseguia se lembrar vagamente de que o intruso provavelmente seria executado, quanto ao rei demônio ordená-lo para a linha de frente. Com a notícia de que um novo herói havia aparecido, sua mente estava quase completamente em branco. Naquele momento, Ed deu um passo à frente e o lembrou: todos já estão preparados.
Podemos partir a qualquer momento. Então, de repente, a comandante 11, Liranil, desceu voando lá de cima em sua vassoura. Lord Demon, eu senti muita falta de você. Demon olhou para ela confuso, sem conseguir entender por que ela tinha aparecido ali de repente. Por fora ela até parecia fofa, mas seu poder mágico ficava atrás apenas do Rei Demônio a essa altura. De jeito nenhum Demon seria enganado pelas aparências de novo. Quando Demon a questionou, Liranil de repente levou a mão às costas. E então ela estendeu um colar. Fiquei sabendo que você ia para a linha de frente, então quis te dar isso. Demon encarou o colar, ficando mais desconfiado a cada segundo. Por que ela estava lhe dando algo assim? A situação toda parecia muito estranha. Liranil explicou com seriedade. Este colar tem, no mínimo, magia defensiva. Ele pode bloquear um ataque que, de outra forma, mataria você na hora. Não é nada tão valioso, mas ainda espero que possa ajudá-lo, Sr. Demon. No momento em que ouviu isso, Demon aceitou quase imediatamente, já que ela estava oferecendo. É claro que ele ia aceitar. Não havia motivo para recusar um item salva-vidas que tinha caído no seu colo. Mas, antes mesmo de perceber o que estava fazendo, sua outra mão já havia se movido e acariciava gentilmente a cabeça de Liranil. Ali por perto. Ed disse com total seriedade, não importa o quão forte o Sr. Demon seja, as sequelas ainda não podem ser ignoradas. Eu estive preocupado com isso o tempo todo. Graças ao colar da senhorita Liranil, finalmente posso ficar um pouco mais tranquilo. Liranil imediatamente estufou o peito de orgulho. Então você realmente se importa tanto assim com o Sr. Demon? Parece que você é mesmo um vice-comandante decente, afinal. De agora em diante, mantenha essa mesma atitude e cuide muito bem do meu Sr. Demon. Ed respondeu em voz alta, sim senhora. Pode deixar comigo. Observando os dois começarem a interagir daquele jeito, Demon subiu na carruagem com uma expressão inexpressiva. Façam o que quiserem. Vocês podem ficar aí e continuar brincando com a Liranil. Assim que voltou para dentro da carruagem, Demon começou a repensar em tudo o que Ed tinha dito, especialmente a parte sobre as chamadas sequelas deixadas após matar o herói. O problema é que ele nunca havia matado o herói. Ele nunca tinha parado o herói que estava tentando se autodestruir e, definitivamente, nunca havia suportado a explosão dessa autodestruição com o próprio corpo. Naquela época, ele era apenas um dos companheiros do herói. O herói lhe dissera pessoalmente para ficar para trás, dizendo que a limpeza do campo de batalha seria cuidada por ele e pelo exército imperial. Afinal, aquele rei demônio tinha sido considerado o mais forte da história. Ninguém poderia garantir que todos voltariam vivos. Então alguém tinha que sobreviver o tempo suficiente para levar o resultado daquela guerra de volta ao Império. Depois de esperar lá pelo que pareceu uma eternidade, Demon finalmente decidiu que precisava ver o resultado da batalha com os próprios olhos antes de voltar. Se o Império tivesse vencido, ele traria o herói de volta. Se tivessem perdido, então, no mínimo, ele ainda poderia levar o resultado para casa. Apenas observar a distância não deveria ser um problema, certo? Mas, quando chegou perto o suficiente para ver o campo de batalha, ele encontrou o herói já ajoelhado diante de uma multidão de demônios. No instante seguinte, uma luz ofuscante rompeu do corpo do herói. O coração de Demon deu um salto. Autodestruição. Então era assim que tudo ia acabar. Afinal, ele precisava relatar a situação ao Império imediatamente. Mas, naquele exato momento, um demônio atrás dele de repente bloqueou seu caminho. Sem dizer uma palavra, a criatura brandiu sua arma direto para ele. Demon mal conseguiu se esquivar do golpe letal, mas já sabia da verdade. Se as coisas continuassem assim, não haveria como escapar com vida. Desesperado, ele cravou sua adaga no peito da criatura, mas, apenas com sua força, perfurar uma pele tão grossa era quase impossível. Então, de repente, o chão sob eles rachou e se abriu. Demon e a besta demoníaca despencaram juntos penhasco abaixo. O único motivo para ele ter sobrevivido foi porque caiu em cima da besta em vez das pedras lá embaixo. Mas, se ele tinha mesmo caído do penhasco, isso não significava que tinha aterrissado bem no centro do território inimigo? Os demônios ao redor imediatamente explodiram em murmúrios. Todos eles se perguntavam quem era esse humano e como ele tinha conseguido matar o sétimo comandante. Ao mesmo tempo, o próprio rei demônio fixou o olhar em Demon. O olhar em seus olhos era frio o suficiente para fazer parecer que o mataria na hora. Então, o herói se levantou com dificuldade e olhou para Demon. Por que você está aqui? Por que você veio quando sabia que eu estava prestes a me autodestruir? E então, contra toda a razão, ele parou forçosamente a própria autodestruição e continuou. Você é mesmo impossível. Eu continuei torcendo para que, no mínimo, você sobrevivesse.
Você não é nada como a pessoa que o mundo pensa que você é. Você é gentil a ponto de ser imprudente e leal o suficiente para deixar as pessoas preocupadas. Se houver outro herói depois de mim, eu queria que fosse você. Mundo, você está assistindo? Este é o meu último pedido. Salvem este homem. No instante seguinte, o corpo do herói rompeu novamente com uma luz dourada ofuscante. Por favor, mesmo que seja apenas um fragmento, permita que desça até ele. Até mesmo o Rei Demônio pareceu atordoado. O herói está tentando transferir seu poder. Isso é impossível. Quando a luz desapareceu, o herói desabou nos braços de Demon. No fundo, Demon sabia que o herói também deveria saber. Não havia como passar artificialmente o poder do herói. E ainda assim, em vez de se autodestruir, ele continuou tentando forçar esse poder em Demon. Por um breve instante, Demon também sentiu um pequeno brilho de esperança. Mas no final, seu corpo não mostrou nenhuma mudança. Logo, um violento ataque de tosse tomou conta do seu corpo. Ele ainda era o mesmo homem frágil e impotente de antes. Mas os demônios ao seu redor já tinham entendido tudo errado. Aquele humano acabou de matar o herói. Ele deve ter derrubado o herói antes que a autodestruição pudesse acontecer e parado a explosão. Isso é loucura. Ainda assim, ele parece que mal está se aguentando. Bem, obviamente, ele recebeu o poder do herói de frente com seu próprio corpo. Não tem como ele sair ileso disso. Demon olhou para o sangue que havia tossido em sua mão e apenas um pensamento cruzou sua mente. Será que isso foi por causa do impacto de ter caído do penhasco? De qualquer forma, ele já estava cercado por demônios de todos os lados. Escapar era impossível agora. Talvez nenhum desses detalhes sequer importasse mais. Mas depois de lutar tanto só para continuar vivo, seria mesmo aqui que tudo terminaria para ele? E então, finalmente, o Rei Demônio deu um passo em sua direção e perguntou em voz baixa, qual é o seu nome? Demon não fazia ideia de por que o Rei Demônio estava perguntando aquilo de repente, mas entendeu uma coisa claramente. Este não era o momento para desafiá-lo. Então, ele respondeu com o nome de Vinhard. Concluiu que era melhor baixar a guarda do Rei Demônio primeiro e procurar uma chance de escapar depois. Mas as próximas palavras que saíram da boca do Rei Demônio o deixaram atônito. Ótimo! Gostei de você. O que acharia de se juntar ao exército do Rei Demônio? E deixe-me esclarecer uma coisa. Você não precisa se preocupar com objeções de humanos ou demônios. Qualquer um que tenha testemunhado o que aconteceu aqui agora não ousaria falar contra isso, nem mesmo em seus sonhos. Demon realmente queria sobreviver. Ele só nunca imaginou que a sobrevivência viria de uma forma como essa. E a partir daquele dia, todos liderados pelo Rei Demônio interpretaram completamente mal como um monstro absurdamente avassalador. Em pouco tempo, eles chegaram à fronteira onde o reino demoníaco se encontrava com o mundo humano. A linha de frente onde o conflito com o Império nunca havia realmente parado. No momento em que ele chegou lá, o comandante Jacker, foi até ele em um estado todo surrado. Eu estive esperando por você. Por dentro, Demon só conseguia amaldiçoar a própria sorte. Ele realmente deveria ter recusado a oferta do Rei Demônio naquela época, não importa o que acontecesse. Mas na época, ele estava apavorado de que uma recusa o fizesse ser morto no mesmo instante. Então tudo o que ele podia fazer era engolir em seco e aceitar. Por outro lado, olhando para trás agora, ele nunca teve realmente uma escolha desde o início. Vendo o sorriso forçado no rosto de Demon, Jacker interpretou isso de uma forma completamente diferente. Agora que você está fora do castelo do Rei Demônio, suas expressões parecem muito mais vivas. Você deve estar realmente ansioso por esta guerra. Então ele acrescentou, dito isso, mesmo que você esteja ansioso, as coisas estão apenas temporariamente calmas agora. A guerra pode estourar a qualquer momento. Demon o encarou em confusão. Quem está ansioso por alguma coisa? Você está falando dos soldados? Mas Jacker respondeu como se fosse óbvio. Quero dizer que, quando a guerra contra o exército imperial começar, espero que você se junte à batalha pessoalmente. Enquanto isso, no acampamento militar imperial, os batedores já haviam relatado que o comandante Zero tinha entrado no campo de batalha. Desde ontem, apenas essa notícia já havia aumentado notavelmente o moral do lado do Rei Demônio. Um oficial imperial rangeu os dentes. Que pesadelo! Por que aquele monstro famoso tinha que aparecer logo aqui? Dizem que ele é o maior trunfo do Rei Demônio. E entre todos os 12 comandantes, ele é ainda mais forte que o comandante o melhor de todos eles. Pensando bem sobre isso, o oficial deu uma ordem decisiva. Enviem um assassino para eliminar o comandante Zero. Mas outro comandante ali perto objetou imediatamente, argumentando que assassinar o comandante Zero era quase com certeza impossível. O primeiro oficial rebateu, se o comandante Zero realmente existir como os rumores descrevem, então sim, isso seria verdade. Mas ninguém nunca confirmou de fato se essas histórias são reais. Pelo que sabemos,
O Comandante Zero pode ser nada mais do que uma invenção do exército do Rei Demônio criada para elevar o moral. Se um único assassino puder verificar se ele é real ou não, só isso já seria um grande ganho. Por enquanto, reunir informações sobre o Comandante Zero é a prioridade. Ao mesmo tempo, Ed enrolava bandagens ao redor de Demon da cabeça aos pés. Aquelas bandagens tinham sido todas criadas pessoalmente através da magia do Rei Demônio. Elas podiam bloquear a luz, manter uma temperatura estável, a menos que fossem muito rasgadas, até se consertariam sozinhas. De acordo com Ed, magia de transparência também havia sido lançada sobre as áreas que cobriam seus olhos, nariz e boca, enquanto o próprio manto havia sido encantado para melhorar sua visão. Mas a magia era uma força que ia contra as regras do mundo, o que significava que a mana demoníaca era limitada para começar. Uma vez que essa mana fosse gasta através de feitiços, ela nunca mais poderia ser recuperada. E quanto mais mana o Rei Demônio consumisse, mais cedo o mundo daria à luz a um novo herói para equilibrá-lo. Observando o Rei Demônio queimar mana de forma imprudente apenas para fazer algumas bandagens, Demon só podia se maravilhar em um choque silencioso. O Rei Demônio devia ter absoluta confiança em sua própria força, acreditando plenamente que mesmo se um novo herói aparecesse mais cedo, ele poderia esmagá-lo de qualquer maneira. Depois disso, Demon sugeriu inspecionar o acampamento e, já que estava nisso, confirmar o cadáver do Comandante 9. Claro que isso era apenas uma desculpa. Seu verdadeiro objetivo era ganhar tempo enquanto procurava silenciosamente por algum lugar onde pudesse se esconder. Mas no segundo em que pisou lá fora, ele viu uma multidão de demônios já reunida lá. É realmente o Senhor Comandante Zero. Ficamos apreensivos o tempo todo, mas agora finalmente podemos relaxar. Se o Comandante Zero está aqui, nós com certeza vamos vencer da próxima vez. Vendo essa cena, até Gekir deixou escapar um leve sorriso. O Rei Demônio tinha razão. A mera presença do Comandante Zero era suficiente para elevar o moral drasticamente. Escondido em uma árvore ali do lado, um homem de preto observava a cena em silêncio. Então, esse era o lendário Comandante Zero. Ele realmente existia. Comparada ao que o assassino havia imaginado, a figura parecia menor e mais frágil do que o esperado. E, no entanto, aquela postura calma e a pressão esmagadora que ainda transbordava mesmo por baixo do manto pesado deixavam uma coisa inconfundivelmente clara. Esse era absolutamente alguém com um poder aterrorizante. Um momento depois, o homem escondido nas sombras puxou uma agulha de prata. Como ele já tinha chegado até ali, achou que seria bom testar a força do Comandante Zero por si mesmo. A agulha tinha sido revestida com uma toxina mortal e, no instante seguinte, disparou direto em direção à cabeça de Demon. Mas naquele exato momento, Demon de repente abaixou a cabeça e evitou por pouco o ataque fatal. Claro que Demon não tinha a menor ideia do que tinha acabado de acontecer. Ele só tinha baixado a cabeça porque quase tropeçou em uma pedra no chão e estava resmungando internamente que ninguém por ali se dava ao trabalho de limpar as estradas. Como não parecia haver nenhum lugar que valesse a pena se esconder de qualquer maneira, Demon desistiu de ficar vagando por ali. Era melhor voltar para o acampamento e sentar quieto do que tropeçar lá fora de novo. Assistindo de seu esconderijo, o assassino congelou. O que foi isso? Ele simplesmente voltou. Isso significava que ele ainda não tinha sido descoberto? Mas então o assassino imediatamente inventou uma explicação ainda mais aterrorizante. Não, o Comandante Zero já deve ter notado a presença dele. Ele só não queria alarmar suas tropas dizendo isso em voz alta. Ele provavelmente estava planejando informar apenas o seu subordinado de maior confiança e então eliminar o intruso em segredo. Depois de voltar para seu quarto, Demon perguntou a Ed: "O quanto você sabe sobre aquele novo herói do lado dos humanos?" Ed respondeu: "Eu ouvi dizer que o Comandante 2 ainda está investigando, mas o homem nunca tira o capacete, então ninguém viu o rosto dele ainda." Escutando de seu esconderijo no teto, o homem começou a suar frio. Será que o Comandante Zero já tinha percebido tudo e descoberto que quem o enviou foi o Lorde Cruel? Esse cara era aterrorizante. Depois da conversa casual, Ed serviu a Demon uma taça de vinho tinto trazida do castelo do Rei Demônio e disse que, no campo de batalha, um pouco de álcool poderia ajudar a acalmar os nervos. Mas logo em seguida, Demon ouviu um som fraco por perto e voltou sua atenção para lá, completamente alheio ao fato de que veneno já havia sido colocado no vinho. O assassino lá em cima quase riu para si mesmo. Idiota, ele realmente caiu no barulho feito por uma pedrinha arremessada. Graças a essa distração, o assassino conseguiu adulterar o vinho com uma supertoxina que mataria com um único gole. Um momento depois, Demon ergueu a taça em direção aos lábios, ainda se perguntando se talvez tivesse apenas imaginado o som. Vendo isso, o rosto do assassino se contorceu em um deleite selvagem. Perfeito! O Comandante Zero finalmente havia terminado. E, no entanto, assim que a taça tocou a boca de Demon,
Sua mão parou de repente. Então, no instante seguinte, ele jogou a taça com tudo no chão. Por que há tantos insetos se juntando aqui? Na verdade, Demon só queria espantar os insetos que zumbiam ao seu redor. Mas, em vez disso, a taça escorregou da sua mão e voou para longe. Demon virou-se instantaneamente para Ed com um olhar de pânico que praticamente gritava, eu não fiz isso de propósito. Mas o vinho derramado no chão começou imediatamente a soltar uma fumaça branca e espessa. A expressão de Ed mudou na mesma hora, e ele virou a cabeça rapidamente para o teto. O vinho estava envenenado. Temos um intruso. A essa altura, o homem escondido em cima já fugia com todas as suas forças. Ele precisava relatar isso ao Lorde Cruel imediatamente. O poder do Comandante Zero não havia sido nem um pouco exagerado. Os rumores eram verdadeiros. Aquele homem era mesmo assustadoramente perigoso. Quando o Comandante soube que Demon havia sido alvo de um assassinato, ele ficou furioso e berrou ordens imediatamente. Eu lidarei com a negligência de vocês sobre essa infiltração mais tarde. Agora, vasculhem o acampamento de cima a baixo. Descubram se há outros inimigos ainda escondidos aqui. Enquanto isso, de volta ao acampamento imperial, Cruel ouvia o relatório do assassino com uma expressão sombria. Pelo que percebi, nenhum dos rumores sobre o Comandante Zero foi exagerado. Neste ritmo, o Império não tem chance de vencer. O próprio assassino não era fraco e, no entanto, havia retornado com medo estampado no rosto. Isso por si só já dizia o suficiente. Agora que a existência do Comandante Zero estava totalmente exposta, havia apenas uma maneira de derrotar o exército do Rei Demônio enquanto ele ainda estivesse do lado deles. Eles precisavam trazer aquela pessoa. Alguém ao seu lado perguntou imediatamente, você quer dizer outro herói do Império? Cruel respondeu em voz baixa. Exatamente. Mas, por enquanto, não há outros heróis disponíveis para nós, então, a esta altura, o único movimento correto é recuar. Mas o soldado ao seu lado não pôde deixar de apontar. Se recuarmos agora, não acharão que o Império está fugindo porque teme o Comandante Zero? Mas, bem nesse momento, outro soldado entrou correndo. Comandante, o exército do Rei Demônio lançou um ataque e dizem que quem os lidera é o Comandante Zero. No momento em que ouviram isso, todos na tenda se levantaram de um salto. O rosto de Cruel escureceu enquanto ele murmurava, maldição, nenhuma única coisa está saindo conforme o plano. Enquanto isso, no campo de batalha, Demon, depois de esvaziar uma garrafa inteira de vinho tinto, estava massacrando os soldados imperiais à sua frente com uma facilidade assustadora. Até Ed ficou atônito com a cena. O Lord Demon estava claramente bêbado, e mesmo assim, ainda não havia nada no campo de batalha mais confiável do que ele. E era justamente porque Demon estava na linha de frente que o exército do Rei Demônio conseguia manter uma vantagem tão firme. Um soldado imperial caído no chão, tremendo incontrolavelmente, olhou para o massacre impiedoso de Demon e sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. Se um homem como aquele não pudesse ser chamado de demônio, então quem no mundo poderia? Quando aquele soldado ainda tentou pegar uma arma ao seu lado, Demon disse friamente, se não quer morrer, então continue lutando. Mesmo assim, o soldado cerrou os dentes e ergueu a espada em frente ao peito. Em resposta, Demon deu um passo à frente e arrancou a lâmina direto das mãos do homem. Justo quando Demon estava prestes a acabar com ele, uma onda massiva de força explodiu do lado e o arremessou pelo campo de batalha num instante. Vendo isso, Ed imediatamente correu até ele em pânico. Lord Demon, o senhor está bem? Então ele se virou bruscamente para quem havia atacado. O homem estava vestido em uma armadura branco-prateada, irradiando uma presença afiada e opressiva. O recém-chegado falou com uma voz calma. Minha intenção era te matar com um único golpe. Não esperava que você o bloqueasse. Demon baixou o olhar e puxou o colar defensivo que Liranil havia lhe dado. Se não fosse por aquele item recebendo golpe por ele, teria morrido na hora. O soldado que estava caído no chão caiu em prantos de alívio no momento em que viu o herói do Império aparecer. O novo herói do Império, a estrela em ascensão do campo de batalha, Cruel. Agora podemos finalmente viver. Ele nunca conseguiu terminar. Levantou-se e o cortou ao meio com um único golpe. Então Demon ergueu os olhos para o homem conhecido como novo herói e falou com uma leve confusão na voz. Então você é um novo herói. Ouvi muito a seu respeito, mas algo parece estranho. Por que sua voz soa tão familiar? Nós já nos conhecemos em algum lugar antes? Esquece. Por que você simplesmente não tira o seu capacete? No momento em que o homem recusou, Demon avançou como um borrão e apareceu na frente dele quase instantaneamente. Mesmo assim, o golpe ainda foi bloqueado de frente. Após várias trocas rápidas de golpes, Demon acertou um chute no herói e o forçou a recuar, finalmente abrindo alguma distância entre eles. Então, para surpresa de todos, Demon abriu os braços e disse calmamente, é uma pena, mas vamos encerrar por aqui hoje.
Cruel imediatamente rebateu. Quem te deu o direito de decidir isso sozinho? A guerra não acabou. O lado de vocês foi o que cruzou a linha e invadiu primeiro. Mas Demon respondeu de forma equilibrada. Não. Já acabou. O lado de vocês já não matou o comandante 9? E, julgando pelo que estou vendo, vocês não ficaram satisfeitos apenas em recuperar as terras imperiais. Ficaram? Vocês já começaram a invadir o próprio reino demônio. Nós estamos simplesmente recuperando as terras que nos foram tomadas. Ah, parem de desperdiçar vidas à toa. Que tal ambos os lados se contentarem em proteger seus próprios territórios? Cruel instintivamente olhou para trás e viu os soldados feridos espalhados atrás dele. Só então ele percebeu o quanto a raiva havia nublado seu julgamento. Então Cruel abaixou lentamente a sua espada. Embora o campo de batalha tivesse se inclinado a favor deles, as perdas do Império já eram severas demais para serem ignoradas neste momento. Manter-se no plano original e recuar era a jogada mais inteligente que restava. Ao vê-lo recuar, Demon virou a cabeça e disparou friamente. Se não houver mais nada, então vamos garantir que nunca mais nos encontremos. Sua voz por si só já dá azar. Assistindo aquela troca, Jaquir, o comandante 1, não pôde evitar de sentir que era um pouco de desperdício. O herói inimigo havia claramente sido levado ao limite. Com o moral do Império já em colapso, agora deveria ser a chance perfeita de forçar o ataque. Mas se até mesmo o Demon havia escolhido parar, então tinha que haver uma razão para isso. Então Jaquir simplesmente colocou a mão no ombro de Demon e disse em voz baixa, você já fez o suficiente. Então, bem no segundo seguinte, o corpo de Demon finalmente cedeu, e ele desmaiou caindo direto nos braços de Jaquir. Jaquir instintivamente estendeu a mão para apoiá-lo, mas sua expressão mudou imediatamente. O corpo de Demon estava fervendo, quase como se estivesse em chamas. Mesmo naquele estado, ele ainda tinha lutado daquele jeito. Naquele momento, Jaquir finalmente entendeu por que Demon havia parado no meio da batalha. Não era porque ele não conseguia continuar, era porque ele já tinha visto o que aconteceria a seguir e reprimiu à força seu próprio desejo de continuar lutando. Ele não queria que ninguém percebesse o quão frágil seu corpo havia ficado, porque se ele desmaiasse, isso não afetaria apenas a ele. Isso abalaria a moral de todo o exército do Rei Demônio. Nisso, Ed e o médico correram até lá e rapidamente ajudaram a levantar Demon. Após examiná-lo, a conclusão foi clara. Seu corpo já frágil havia sido levado muito além do limite e entrado em exaustão total. Jaquir olhou para o inconsciente Demon, com os olhos cheios de admiração. Ele é realmente extraordinário. Este comandante Zero, que havia surgido como que do nada e tomado seu lugar entre eles, fosse matando o ex-comandante ou impedindo a autodestruição do herói. Mesmo deixando todos esses rumores de lado, o fato de ele ter sido trazido de volta pessoalmente pelo Rei Demônio já era o suficiente para forçar os outros a reconhecerem sua posição. E ainda assim, bem no fundo, Jaquir sempre carregou um traço de inquietação. Mas depois de hoje, Demon provou sem sombra de dúvida que era totalmente digno do título de Comandante Zero do Reino Demônio. Enquanto isso, de volta ao castelo, Liranil de repente sentiu o colar que havia dado a Demon se despedaçar. Seu coração apertou instantaneamente. Se o colar havia se partido, então Demon devia estar em um perigo terrível. Mesmo que o Rei Demônio tivesse ordenado que ela ficasse para trás e guardasse a barreira, ela tomou sua decisão ali mesmo. Aconteça o que acontecer, ela mesma precisava ir para as linhas de frente. Apenas aguente firme. Senhor Demon, Liranil está a caminho. Em sua inconsciência nebulosa, Demon pensou ter ouvido o Rei Demônio sorrir e dizer, você trabalhou duro. Exatamente como eu esperava, você nunca me decepciona, Daço. O que você achou depois de conhecer aquele novo herói? Mas no sonho, Demon levantou a cabeça e respondeu seriamente, há algumas coisas sobre heróis que eu quero discutir com você. O Rei Demônio fez uma leve pausa ao ver o olhar dele. Só pela atmosfera, era óbvio que Demon ainda não havia se recuperado totalmente do choque daquela batalha. Então, em vez disso, o Rei Demônio o levou para o seu quarto e colocou uma pilha de documentos em suas mãos. Leia isso primeiro. Há algumas informações muito interessantes aí. Mas bem quando Demon que estava sonhando baixou o olhar para examiná-los, a voz frenética de Liranil de repente ecoou na realidade. Senhor Demon! No instante seguinte, Demon acordou de sobressalto, totalmente confuso. O que estava acontecendo? Onde ele estava? De volta ao castelo do Rei Demônio. Quando ele havia retornado? Um momento atrás, ele estava nas linhas de frente. Olhando para baixo, ele viu Liranil agarrada firmemente a ele, os ombros tremendo enquanto chorava. Graças aos céus, Senhor Demon, você realmente voltou a salvo. A mente inteira de Demon deu um branco, pois de certa forma, ele só havia bebido um pouco. Ele havia apagado de novo? A tolerância dele ao álcool tinha ficado tão terrível assim? Então Liranil continuou em meio às lágrimas.
O colar que te dei se despedaçou e eu entrei em pânico. Sim. Eu corri o caminho todo até as linhas de frente. Mas quando cheguei lá, me disseram que o Sr. Demon já havia sido levado de volta ao castelo. Ainda assim, estou aliviada. No momento em que retornei, consegui te ver na mesma hora. Depois de ouvir tudo isso, Demon chegou a apenas uma conclusão miserável. Aparentemente, ele tinha ficado bêbado, enlouquecido de novo e esquecido de tudo. Demon abriu lentamente a pasta que o Rei Demônio havia lhe entregue. O nome escrito lá dentro fez suas pupilas se contraírem instantaneamente. Cruel Heart. Era um nome que ele sabia que nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Aquele homem, seu irmão mais velho, aquele que ele um dia amara profundamente e que nunca conseguiu realmente deixar para trás, havia se tornado um herói. Desde quando tudo começou a se transformar nisso. Demon acariciou suavemente a cabeça de Liranil e disse em voz baixa, desculpe. Ainda tenho coisas com as quais preciso lidar, então tenho que ir. Observando-o se afastar, Liranil ficou ali atordoada. Por que o Sr. Demon pareceu irritado de repente? O comandante Zero realmente continuava tão difícil de decifrar como sempre. Um dos demônios por perto perguntou rapidamente, Senhorita Liranil, a senhora está bem? Mas a resposta dela deixou todos ao seu redor sem palavras. O Sr. Demon, quando está com raiva, ainda é tão bonito. Enquanto isso, assim que Demon focou no pergaminho em suas mãos, as memórias que estavam embaçadas e dispersas finalmente começaram a retornar pedaço por pedaço. Ele se lembrava agora. Naquela ocasião, o Rei Demônio o havia chamado para uma conversa particular e dito diretamente que já era hora de ele retornar ao Império. Na ocasião, Demon também havia aproveitado a oportunidade para dizer que queria investigar o novo herói enquanto estivesse lá. O Rei Demônio disse a ele que deveria partir imediatamente. Se Demon ficasse longe do castelo do Rei Demônio por muito tempo, o Império eventualmente começaria a suspeitar. Então o Rei Demônio colocou uma mão diretamente no peito de Demon. No instante seguinte, uma luz roxa brilhou ali. O Rei Demônio explicou que era um feitiço de rastreamento, uma medida de segurança. Afinal, Demon era uma existência singularmente perigosa. Um comandante do exército do Rei Demônio que também carregava a identidade de um herói imperial. Então, se ele encontrasse algo útil enquanto estivesse no Império, era esperado que ele retornasse e relatasse isso pessoalmente. Demon lembrava-se claramente de ter ouvido aquelas palavras, mas isso só piorava as coisas. Desde quando ele havia se tornado um espião trabalhando para o Rei Demônio. E a marca em seu peito tornava uma coisa inegável, não tinha sido um sonho. Mas o que o perturbava ainda mais era o fato de que, toda vez que sofria pressão demais, sua memória parecia se apagar. Como ele deveria parar algo assim? Exatamente quando Demon estava afundando em pensamentos, Ed entrou com uma expressão estranha no rosto. Aparentemente, o Rei Demônio tinha acabado de dizer a Ed que queria que ele herdasse a posição de comandante número 9. Ed havia passado tanto tempo ao lado de Demon como seu ajudante que, antes que percebesse, quase havia se esquecido. Aquela posição outrora fora o lugar que ele próprio sempre estivera esperando. Vendo como ele estava hesitante, o Rei Demônio apenas dera um leve sorriso. Se você recusar, esse cargo passará para algum novato ainda mais fraco que você. Você está realmente de acordo em deixar alguém assim se tornar seu superior? No fim, Ed pedirá em silêncio um pouco mais de tempo para pensar a respeito. Agora, vendo o olhar estranho no rosto de Ed, Demon não pôde deixar de perguntar o que exatamente o Rei Demônio disse a você? Mas Ed apenas balançou a cabeça e forçou um pequeno sorriso. Nada importante. Mais tarde, ao saber que a carruagem estava pronta, Demon virou-se para ele e disse baixinho, cuide-se até que eu volte. Mas no momento em que essas palavras saíram de sua boca, outro pensamento absurdo de repente passou pela cabeça de Demon. E se Ed tivesse ido ao Rei Demônio reclamar que servi-lo era exaustivo e que queria deixar de ser seu ajudante de uma vez por todas? Pensando nisso, Demon parou de repente e olhou para ele. Há algo que você queira? Vou fazer uma viagem rara de volta ao Império, então talvez eu possa trazer algo de lá, tipo alguma coisa que só tem por lá. Lembro que você gostou dos lanches imperiais da última vez. De qualquer forma, estou planejando comprar um monte de coisas enquanto estiver lá, então. Se tiver algo que você queira, é só me falar. Ouvindo isso, Ed sorriu e balançou a cabeça, dizendo que não havia nada em particular que ele quisesse. Mas, por dentro, as palavras de Demon o aqueceram profundamente. Em todo o reino demoníaco, qual outro superior se importaria com um subordinado desse jeito? Mesmo assim, Ed respondeu com seriedade. Mais importante, o senhor precisa manter o colar que a senhorita Liranil lhe deu consigo o tempo todo, e não se descuide do manto que usará no mundo humano também. Então, levantando a cabeça, Ed olhou para Demon e disse suavemente, estarei esperando o seu retorno, Sr. Demon. Ouvindo isso, algo pareceu se encaixar dentro de Ed.
A tristeza em seu rosto desapareceu quase instantaneamente. Ser o ajudante do Sr. Demon já o deixava mais feliz do que qualquer outra coisa. E, mais do que isso, ele realmente queria ser alguém que pudesse ajudar Demon. Então, não importava para onde o Sr. Demon fosse, Ed sempre continuaria sendo seu ajudante e esperaria pelo dia em que ele retornasse. Após uma longa e difícil jornada, Demon finalmente voltou ao lugar onde um dia viveu, o condado de Hart. Mas, no momento em que chegou aos portões, os guardas o pararam. O conde não está na residência no momento, e não é permitida a entrada de forasteiros. Então Demon tirou seu manto e sua máscara e disse friamente, não tenho permissão nem para retornar à minha própria propriedade? No momento em que entrou, deparou-se com fileiras de servos alinhados de ambos os lados, todos se curvando em perfeita sincronia. Demon franziu a testa imediatamente. Eu já disse antes, não há necessidade de me receberem assim toda vez. Mas foi só quando ele viu o velho mordomo, Lambert, que finalmente sentiu que havia voltado para casa de verdade. Talvez fosse porque os dois estavam juntos desde que Demon assumiu a propriedade pela primeira vez. Lambert fez uma reverência e perguntou respeitosamente, quanto tempo, meu senhor? A subjugação dos monstros terminou sem problemas? Foi então que Demon de repente se lembrou da desculpa que havia dado ao mundo exterior. Ele havia declarado publicamente que tinha saído sob ordens imperiais para suprimir monstros, então ele simplesmente acenou com a cabeça. Acabou. No momento seguinte, o velho mordomo tocou gentilmente em seu rosto, com a voz cheia de preocupação. Você está machucado. Se ao menos estes meus velhos ossos ainda fossem bons o bastante para ir lidar com aqueles monstros por você. Demon imediatamente pareceu envergonhado e virou o rosto, afastando de leve a mão do velho. Estou bem, não sou mais criança. Lambert apenas sorriu calorosamente. Sim, você se tornou um conde verdadeiramente esplêndido. O olhar de Demon então se desviou para o grande retrato no salão, ainda escondido sob um grande pano vermelho. E ele entendeu uma coisa claramente. A notícia de seu retorno ao Império provavelmente já havia chegado aos ouvidos do Imperador. E, além disso, ainda havia algo que ele precisava absolutamente confirmar por si mesmo. Tudo relacionado a Cruel. Ao mesmo tempo, quando o Duque Louis soube que Demon havia retornado ao Império, ele sorriu e se virou para Cruel. Ouvi dizer que seu irmão mais novo voltou. Isso mesmo. E então, como vamos lidar com isso? Cruel olhou para o Duque com uma expressão grave e disse, vou contratar a guilda dos assassinos. Mas o Duque apenas lhe deu um sorriso astuto. Cruel. E se essa escolha deixar rastros para trás? Você não tem outra carta muito melhor na manga para jogar? Não é verdade, Saren? Saren respondeu imediatamente. O senhor se refere aos rebeldes? Vossa Graça? Se forem aqueles maníacos obcecados em matar o imperador, então mesmo que o rastro dele seja exposto, não deve nos incriminar. Ouvindo isso, o sorriso do Duque tornou-se levemente divertido. Sinceramente, estou surpreso que você não tenha pensado em algo tão óbvio antes. Cruel abaixou a cabeça ligeiramente. Minhas desculpas. Entrarei em contato com os rebeldes imediatamente. Em outro lugar, Demon já havia embarcado em uma carruagem rumo à capital imperial, e deixou claro que não queria uma grande escolta. Apenas alguns assistentes seriam o suficiente. Afinal, apenas um pequeno número de pessoas sequer sabia que ele havia retornado ao Império. Chamar muita atenção agora só causaria problemas. Mas Demon também conhecia a verdade muito bem no reino demoníaco. Ele tinha que vigiar cada passo perto do Rei Demônio. De volta ao Império, ele teria que abaixar a cabeça mais uma vez perante o Imperador. E o pior de tudo, o Imperador era tão aterrorizante quanto o Rei Demônio, se não mais. O atual Imperador, Edward, era o infame Imperador Sangrento, o homem que havia aberto caminho para o trono pela força da espada. Na época em que ainda era o nono príncipe, ele eliminou pessoalmente todos os seus irmãos e irmãs. A imagem dele de pé ali, encharcado de sangue, e colocando a coroa na própria cabeça tornou-se lendária. E mesmo agora, 10 anos depois, isso continua sendo algo que todas as pessoas no Império sabem. Então, depois de assumir o trono, ele declarou imediatamente que o antigo reino passaria a ser chamado de Império. A pura arrogância de usar a palavra Império como nome oficial da nação era uma provocação tão descarada que os reinos vizinhos dificilmente poderiam ignorá-la. E foi assim que a Guerra dos 8 Anos começou. A guerra que mudaria completamente a vida de Demon. Olhando para trás agora, Demon só conseguia pensar naquele tempo como um inferno. Tinha sido tão horrível que metade de suas memórias já havia se perdido em uma névoa. Mas, mesmo assim, ele não tinha o menor desejo de recuperá-las. Foi naquela guerra, afinal, que ele ganhou um mérito militar e recebeu o título de conde honorário. Ele pode não se lembrar de muita coisa hoje em dia, mas uma coisa era certa. Naquela época, ele deve ter lutado como um louco apenas para sobreviver.
A maior parte do resto podia desaparecer, mas havia uma coisa da qual ele ainda se lembrava claramente. O objetivo de vida que ele havia estabelecido para si mesmo durante aquele tempo. E esse mesmo objetivo foi o que permitiu tanto ao reino demoníaco quanto ao império continuarem arrastando-o pelo nariz até onde ele estava agora. Enquanto Demon estava perdido em seus pensamentos, a carruagem de repente deu um solavanco violento. Ele imediatamente abriu a cortina e saiu, apenas para encontrar seus guardas já envolvidos em uma luta brutal com inimigos se aproximando de todas as direções. Então seus olhos captaram o pássaro branco amarrado em suas mangas, e sua expressão mudou instantaneamente. Rebeldes. Mas como eles sabiam que ele passaria por ali? O exército rebelde era uma força que havia se reunido gradualmente durante a devastadora Guerra dos 8 Anos do Imperador. Eles eram os sobreviventes que haviam perdido tanto suas nações quanto suas famílias enquanto o Império engolia os reinos vizinhos um após o outro. O ódio deles pelo Império, pelo próprio Imperador, havia queimado quase tudo de humano que restava dentro deles. Então, de repente, um homem avançou direto para o lado de Demon. No instante seguinte, o homem o agarrou pela garganta e o prensou com força contra a lateral da carruagem. Finalmente te encontrei, seu cachorro do Imperador. Ouvi dizer que você era uma espécie de herói. Então eu estava um pouco tenso, mas você é só um desgraçado fracote. No instante em que a guarda do homem caiu por puro desprezo, Demon sacou sua adaga e contra-atacou, mas o ataque foi bloqueado pelo machado do homem. Um segundo depois, o homem levantou Demon pela garganta e o esmagou direto contra o chão. O impacto foi tão violento que o sangue jorrou da boca de Demon de uma vez, e a pressão esmagadora ao redor do seu pescoço tornava quase impossível respirar. Isso é um herói. Não me diga que todos os rumores do mundo são mentira. E o homem ergueu o seu machado de novo. Se você quer culpar alguém, culpe o imperador. Mas naquele exato momento, quando a morte estava bem na sua frente, uma lança rasgou o ar e derrubou a arma diretamente da mão do homem. Seu aperto ficou dormente com o impacto e ele imediatamente se virou para olhar à distância. Mas que diabos é isso agora? Parados ali estavam 3 homens com expressões selvagens nos rostos. Espera, essa cicatriz esculpida sobre o brasão imperial que eles estão usando, não me diga que... Os Cavaleiros de Armal, aquela unidade demoníaca nascida durante a Guerra dos 8 Anos, a mesma liderada pessoalmente por Dale Earnhardt. Os rebeldes gritaram em pânico. Como eles sabiam sobre este lugar? Como eles nos encontraram? Parem eles. Os cavaleiros apenas zombaram. Parece que não podemos mais fazer as coisas pela metade. Que tal fazermos desta nossa primeira verdadeira comemoração em muito tempo? O que tornava aqueles homens aterrorizantes não era apenas sua força, era sua pura crueldade. Do tipo que parecia desprovida de qualquer razão, tão cruel quanto o mestre a quem serviam. Então um líder deu uma ordem fria: matem todos os rebeldes na sua frente e ouçam bem, não os deixem morrer tão facilmente. Um dos outros sorriu com um deleite quase maníaco. Não diga mais nada, eu estava louco para me divertir um pouco. Os rebeldes perceberam instantaneamente quão ruim a situação era, que se lutassem contra aqueles monstros de frente, seriam eles a pagar o preço. Eles tinham que concluir a missão e recuar imediatamente. Mas naquele exato momento, o homem que ainda apertava a garganta de Demon de repente gritou de dor, pois as unhas de Demon haviam rasgado fundo seu braço, deixando vários cortes feios. Assustado e furioso, o homem arremessou Demon para longe. Seu maldito lunático! Ele olhou para o próprio braço, agora retalhado e pingando sangue, e seu rosto se contraiu de horror. Enquanto isso, Demon ergueu lentamente a cabeça, e a pressão ao seu redor havia mudado completamente. Desculpe. A minha intenção era arrancar o seu braço. Parece que me faltou só um pouco de força. Então ele se abaixou, pegou o machado caído, e falou com uma voz fria o suficiente para congelar o ar. Minhas desculpas, eu vou terminar com isso rápido. Quando tudo acabou, Demon jogou o machado de lado casualmente e deu um passo à frente, olhando para o homem agora estatelado no chão. Então ele já está morto. Isso é o suficiente? Não, ainda não. A única maneira de impedir o resto de tentar alguma coisa é fazer de alguém um exemplo. Demon agarrou a adaga ao seu lado e, como um homem enlouquecido, continuou esfaqueando o cadáver repetidas vezes. Os homens por perto não conseguiram evitar murmurar baixinho: esse é o nosso capitão para vocês. Ele realmente não sabe como se conter. Sinceramente, mesmo se não tivéssemos intervindo, ele provavelmente teria lidado com isso muito bem sozinho. E assim, quando Demon finalmente chegou à capital imperial, ele desceu da carruagem encharcado de sangue da cabeça aos pés. Os guardas nos portões do palácio se moveram instintivamente para bloqueá-lo. Este é o Palácio Imperial, ninguém entra sem um convite. Mas no momento em que o reconheceram como Dale Earnhardt, o tom deles mudou na mesma hora, e eles rapidamente saíram do caminho. Claro, meu senhor, você pode pedir uma audiência a qualquer momento,
embora na sua condição atual. Com eles, Demon descobriu que o imperador estava atualmente no salão de banquetes, organizando uma celebração pelo nascimento de um novo herói e pelo sucesso de sua primeira batalha, o que significava que seu irmão mais velho quase certamente estava lá dentro também. Enquanto isso, dentro do salão, o imperador olhava para Cruel Heart com clara aprovação. Ouvi dizer que você recuperou o território que havia sido tomado pelos demônios. Muito bem. O banquete desta noite foi preparado para celebrar a ascensão de um novo herói, Cruel Heart, e o sucesso de sua primeira campanha. Todos, divirtam-se. Mas naquele exato momento, Demon, coberto de sangue da cabeça aos pés, caminhou direto para o salão de banquetes, e o salão inteiro explodiu em sussurros chocados. Eu não sei quem é aquele, mas isso é incrivelmente rude. Esperem. Não consigo ver direito, mas aquele cabelo branco e olhos vermelhos, é o Conde Deoinhart? Então Demon passou direto por seu irmão mais velho e seguiu direto na direção do imperador. Seu súdito, Deoinhart, saúda o imperador reinante. Os nobres imediatamente começaram a sussurrar entre si. Orem para todo esse sangue. Eles o chamam de Conde Vampiro. Estou começando a me perguntar se a família Hart realmente acolheu um vampiro e o criou. Ouvi dizer que nem mesmo sua própria família o tratava bem. Será que os próprios Artes nunca o quiseram? O imperador olhou de cima para Demon e sorriu levemente. Então você realmente voltou vivo? Sua vida se agarra a você de forma teimosa, não é? Já faz um tempo. Conde Deoinhart, eu lhe disse que você estava livre para pedir uma audiência comigo a qualquer momento. Ainda assim, invadir este lugar coberto de sangue e arruinar o clima de todo o banquete. Não acha que isso é um tanto rude? Então o imperador abaixou lentamente sua taça de vinho. Parece que você tem muito a me dizer. Convenientemente, eu também tenho algumas coisas que quero lhe perguntar. Vamos conversar em outro lugar. Assim que os dois ficaram a sós, e após descobrir que Demon havia sido emboscado no caminho, o imperador franziu a testa e perguntou: foram os rebeldes? Como? Esta é a sua condição. Você precisa de um médico? E depois de ouvir que Demon não estava em perigo imediato, o imperador finalmente pareceu relaxar, apenas para murmurar friamente. Um bando de completos idiotas. Onde mais eu deveria encontrar outro talento capaz de produzir resultados na escala de Deoinhart? Lá atrás, na Guerra dos 8 Anos, você serviu como general da vanguarda e entregou conquistas que beiravam o inacreditável. Então, quando você marchou mais tarde como um dos companheiros do herói, você alcançou algo que ninguém nunca havia conseguido antes. Você trouxe o corpo do herói de volta intacto. Afinal, sempre que um herói cai diante de um rei demônio, o corpo normalmente é descartado como ração para monstros. Se você não tivesse forçado seu caminho e trazido aquele herói de volta, ele teria acabado da mesma forma. Então, de repente, o tom do imperador mudou. Ele fixou seu olhar em Demon e perguntou: então, você encontrou uma maneira de quebrar a maldição? Ao ouvir isso, o coração de Demon apertou. A primeira coisa que lhe veio à mente foi, claro, a marca que o rei demônio havia deixado nele. Mas, por fora, ele só conseguiu forçar um sorriso fraco. Ainda não. O que o imperador não sabia era que não se tratava de maldição nenhuma, era uma magia de rastreamento marcada nele pelo rei demônio. Mas aos olhos do imperador, o corpo enfraquecido de Demon só poderia ser explicado como resultado de uma maldição jogada nele pelo rei demônio. Depois de ouvir a resposta de Demon, o imperador franziu levemente a testa. Você continua agindo como se não se importasse nem um pouco com o próprio corpo. O único capaz de quebrar essa maldição é o rei demônio. Foi por isso que eu te enviei para o reino demoníaco em primeiro lugar. Parece que você terá que voltar para lá, afinal. Mandar alguém tão valioso quanto você de volta para aquele lugar também não me agrada. Ao ouvir isso, Demon só conseguiu sorrir com desdém por dentro. O imperador fez isso soar nobre. Mas, no final, ele simplesmente o jogou no castelo do rei demônio e o transformou em um informante. Então o imperador perguntou: houve algum movimento incomum no castelo do rei demônio ultimamente? Demon respondeu calmamente: nada diferente do normal. Mas depois de dizer isso, Demon ergueu os olhos e perguntou com cuidado: há uma coisa no entanto, Vossa Majestade, você enviou um assassino ao castelo do rei demônio? Já que aquele homem era um candidato a herói que possuía um fragmento, por que o enviou ao reino demoníaco para morrer como um peão descartável? A expressão do imperador ficou fria imediatamente. Ele é um desgraçado que manchou o nome de herói, tanto que presumi que ele morreria antes mesmo de chegar ao reino demoníaco. Aparentemente, o fragmento de herói dentro dele foi o suficiente para arrastá-lo até lá vivo. Ainda assim, graças àquele lixo, sua posição no reino demoníaco parece ter ficado ainda mais segura, não é? Comandante Zero, Demon Ere. Ao ouvir isso, o coração de Demon deu um salto.
Ele não esperava que o imperador soubesse até mesmo dessa identidade. Então ele se levantou imediatamente e fez uma reverência profunda. Seu súdito está envergonhado por aquela situação. Eu realmente não fazia ideia de como poderia ter recusado. Mas o imperador apenas sorriu. Relaxe. Não toquei nesse assunto para te culpar, pelo contrário, isso te ajuda a se infiltrar mais perfeitamente entre eles e roubar informações úteis lá de dentro. O fato de você ter sido reconhecido até mesmo no reino demoníaco só prova o talento excepcional que você é. Então ele olhou para Demon e acrescentou de forma significativa, mas imagino que você tenha outra pergunta que realmente quer ver respondida. Demon ficou em silêncio por um momento antes de erguer a cabeça e falar com uma seriedade incomum. Cruel Heart, por que logo ele teve a permissão de ascender como um herói? Vossa Majestade já sabe muito bem disso. A única coisa da qual mais me arrependo em toda a minha vida é não ter conseguido matar Cruel Heart naquela época. Ele foi o único membro sobrevivente da família Heart além de mim. Não. Mais precisamente, ele foi o único da família Heart que sobreviveu depois de cair em minhas mãos. Daewin, o pai e a mãe devem estar esperando. Por que você está aí parado, distraído? A lembrança veio à tona sem aviso. O jovem Daewin estendeu a mão e agarrou a mão de seu irmão mais velho em pânico. É culpa minha. E se você levar bronca também porque estamos atrasados, irmão? Mas seu irmão soltou a mão gentilmente. Acabei de terminar o treinamento. E as minhas mãos estão sujas. Desculpe. Mas não me importo se as suas mãos estão sujas ou não. Então seu irmão se virou para ele e perguntou, por que você continua encarando aquele retrato? Win sorriu alegremente e respondeu com uma voz suave. Porque, quando eu olho para ele, sinto como se estivessem nos dizendo que somos uma família. É por isso que eu gosto. Mas seu irmão apenas respondeu friamente, é só uma pintura. Não fique perambulando por aí. Fique no seu quarto. Desde o dia em que nasceu, as pessoas ao redor de Daewin sussurravam pelas suas costas. Diziam que seus cabelos brancos e olhos vermelhos eram assustadores. Que ele parecia algum tipo de monstro e que era impossível ser um verdadeiro filho da linhagem Heart. Talvez fosse por isso. Toda vez que ele olhava para aquele retrato de família, procurava desesperadamente pelo menor sinal de que também pertencia àquele lugar. Às vezes, ele até se pegava desejando ter simplesmente nascido com os cabelos negros e olhos verdes da família Heart. Na realidade, porém, seu pai sempre lhe dava a mesma ordem severa, fique no seu quarto todos os dias e nunca mostre essa aparência vergonhosa para ninguém de fora. Foi assim que Daewin aprendeu, desde muito jovem, que seus pais nunca estiveram verdadeiramente satisfeitos com ele. Afinal de contas, ele era diferente de todos os outros. Sua aparência era estranha e seu corpo era fraco. Alguém como ele nunca poderia trazer honra ou dignidade para a casa de um nobre conde. Seu irmão, por outro lado, era o oposto. Ele tinha um corpo forte e uma esgrima muito além do que os outros de sua idade conseguiam. Sempre que seu irmão estava presente, a atenção de todos se voltava naturalmente só para ele, porque Daewin havia nascido com falhas. Mesmo quando estava entre outras pessoas, ele sempre sentiu que existia fora do mundo delas, preso em uma solidão que ninguém mais podia ver. Ainda assim, ele se agarrou a uma crença. Se trabalhasse duro bastante, um dia poderia se tornar tão excepcional quanto seu irmão. E se isso acontecesse, com certeza sua família o amaria um pouco mais. Mas mais tarde, quando crianças da sua idade o cercaram e o ridicularizaram como um monstro, como um fracasso, seu irmão mais velho correu sem hesitar e o tirou de perto deles. Depois disso, o médico ficou diante dos seus pais e disse, o corpo do segundo jovem mestre é extremamente fraco. Sua tolerância ao esforço é quase inexistente e ele deve ser mantido longe da luz do sol o máximo possível. Muitos cuidados serão necessários pelo resto de sua vida. Ao ver os olhares pesados e preocupados nos rostos de seus pais, o jovem Daewin desabou em lágrimas e se desculpou várias vezes. Me desculpe, eu vou me esforçar mais. Por favor, não me odeiem. Foi então que seu irmão estendeu a mão, segurou-a e o confortou gentilmente. Está tudo bem, irmãozinho. Por um momento, Daewin realmente acreditou naquilo. Viu, sua família realmente o amava, afinal. Mas então seu irmão disse algo que o paralisou onde estava. Você não precisa fazer nada e, de qualquer forma, ninguém nunca esperou nada de você. A partir daquele dia, Daewin quase nunca saiu de seu quarto por vontade própria. Todos os dias, ele se trancava lá dentro, lendo e praticando esgrima com uma determinação desesperada. Ele continuou acreditando que, se trabalhasse duro bastante, sua família finalmente o reconheceria. Mas, como seu corpo era muito fraco, ele frequentemente começava a sangrar ou tossir sangue no meio do treino. E, toda vez que isso acontecia, seu irmão o repreendia com uma expressão sombria. Eu não te disse para não praticar? Fique quieto no seu quarto. Você não precisa fazer nada.
Isso significava que ele não tinha nem o direito de tentar por ser um fracasso? Isso significava que ninguém acreditava que valia a pena esperar qualquer coisa dele em primeiro lugar? E assim, desde o dia em que finalmente desistiu de lutar até a sua adolescência. O único que vinha vê-lo, mesmo ocasionalmente, era o seu irmão, que às vezes se sentava e jogava xadrez com ele. Fora isso, ele quase nunca via os seus pais. Mas aquela vida morta e estagnada foi finalmente despedaçada pela chegada repentina de um soldado. Parado à porta, o homem anunciou com uma voz monótona que tinha vindo entregar uma convocação imperial e exigiu saber qual deles era Dewin Hart. No momento em que Dewin respondeu timidamente, o soldado o agarrou e o arrastou para fora sem a menor hesitação. Foi então que seu irmão mais velho de repente interveio e bloqueou o caminho deles. Espere um momento. O Day não pode ser quem vocês estão recrutando. Tem que haver algum erro. Mas o soldado respondeu friamente. A família Hart enviou a papelada oficial para a coroa e estamos apenas cumprindo ordens. Se quer perguntar se houve algum erro, pergunte aos seus pais. Com isso, o soldado agarrou Day e o forçou a marchar em direção à porta. Naquele momento, o pânico inundou o peito de Davin. Ele não conseguia acreditar que seus pais tinham realmente escolhido mandá-lo para o campo de batalha. Com um corpo tão frágil quanto o dele, não sobreviveria nem um único dia depois de ser jogado em uma zona de guerra. Por que fariam isso com ele? Mas quando o instintivamente olhou para trás, esperando encontrar alguém que impedisse isso, mas tudo o que viu foi o vazio naquele exato instante. Ele finalmente entendeu a verdade. Sua família realmente o havia abandonado. E daquele dia em diante, sua vida mergulhou em outro inferno, ainda mais cruel. Cada dia era uma guerra sem fim. Gritos vinham de todas as direções e o fedor pegajoso de sangue grudava em tudo ao seu redor. Mesmo assim, só havia um pensamento no coração de Davin. Ele não podia morrer ali, não importava o que acontecesse, tinha que sobreviver. E assim, depois de derrubar um inimigo atrás do outro, aquele terror familiar o atingiu mais uma vez e ele tossia bocado após bocado de sangue. Seu corpo amaldiçoado estava traindo novamente, mesmo agora. E tudo o que Day conseguia pensar era, quando ele finalmente poderia voltar para casa. A partir desse ponto, a vida de Davin se tornou um ciclo sem fim. Fugindo, esquivando-se, sendo arrastado de volta para a batalha e lutando tudo de novo. E de alguma forma, no meio daquele pesadelo sem fim, ele sobreviveu. Foi durante esse tempo que Davin se decidiu completamente. Um dia, ele aniquilaria a família Hart, as mesmas pessoas que o empurraram para o inferno com suas próprias mãos. Enquanto sua consciência desaparecia sob o estrangulamento do rebelde, uma cena vívida passou por sua mente. Ele finalmente estava diante de seus pais novamente, com o coração cheio de uma calma fria ao declarar, eu voltei para fazer uma visita a vocês. Em uma visão, ele cravou sua lâmina direto na direção do pai sem hesitar. E ainda assim, quando finalmente acabou, Tainuyen não sentiu a satisfação que imaginou por tanto tempo. Então, quando seu irmão mais velho finalmente apareceu diante dele também, ele quase se jogou sobre ele por instinto. Os dois se chocando em uma luta desesperada. Mas no final, seu corpo amaldiçoado cedeu primeiro. Não, ele não podia desmaiar aqui. Ele tinha que matar Cruel com as próprias mãos. Mas bem quando aquela intenção assassina chegou ao seu limite absoluto, Davin de repente voltou à realidade. Ele olhou em volta sem entender nada e percebeu que aquele era o salão de banquetes do palácio. A última coisa que ele lembrava claramente era de ser atacado por rebeldes na carruagem. Então, quando foi que ele chegou ao palácio? E por que até suas roupas já tinham sido trocadas? Parado no meio do salão de banquetes, a mente de Dewin ficou totalmente em branco. Um momento atrás, ele estava sob ataque dentro daquela carruagem. E agora, de alguma forma, ele estava parado no palácio com roupas limpas. O estresse tinha bagunçado a memória dele de novo? Ele não conseguia se lembrar de como lidou com os rebeldes ou de como acabou ali. Então, engolindo o desconforto que crescia dentro de si, Davin virou-se para Rainor e perguntou, para que exatamente é este banquete? Rainor piscou surpreso, depois olhou para ele de um jeito estranho, já que era uma das figuras centrais do evento. Como ele podia não saber por que estava ali? Mesmo assim, Rainor respondeu, este banquete está sendo realizado para celebrar o nascimento de um novo herói, Cruel Hart, e o sucesso de sua primeira campanha. No momento em que ouviu o nome de Cruel, o rosto de Dewin escureceu quase instantaneamente. Aqueles olhos verdes tão diferentes dos seus, aquele cabelo preto, a marca inconfundível da família Hart que ele acreditava que nunca mais teria que ver. E o homem à sua frente era alguém que ele nunca mais queria enfrentar. Então seu irmão deu um passo à frente e falou calmamente. Ele disse que, durante uma campanha recente, tinha visto o Comandante Zero no Reino Demoníaco, e a maneira como aquele homem naturalmente dominava a atmosfera do campo de batalha o havia lembrado de Davin.
Ouvi dizer que você também é bom em agitar o clima de um campo de batalha, caso estivesse servindo em nosso exército. Mas antes que pudesse terminar, Davin soltou uma risada repentina que cortou a frase ao meio. Desculpe, ele disse, pressionando a mão de leve na testa, embora o sorriso estivesse cheio de deboche. Foi tão ridículo que não consegui evitar de rir. Então ele levantou a cabeça e encarou o irmão diretamente. Eu nunca teria a chance que você teve de ficar no campo de batalha e brilhar daquele jeito. Ah, não adianta imaginar isso agora. Com isso, ele se virou e caminhou até a mesa atrás de si. Falar com esse homem por mais tempo valia menos a pena do que comer pudim e tomar um chá falso. Pelo menos o pudim tinha algum valor. Mas enquanto Dei comia quieto, seu irmão falou de novo atrás dele. Ouvi dizer que você saiu para subjugar monstros. Você se machucou? A mão de Davin parou no ar. Sem sequer se virar, ele respondeu com uma voz tão fria que quase não parecia humana. Meu corpo é problema meu. Não há necessidade de você fingir que se importa justo agora. Mesmo se eu estivesse machucado, ainda faria questão de não demonstrar na sua frente, irmão. Então apenas continue fazendo o que sempre fez. Fique de lado e assista. Exatamente como no dia em que me arrastaram para a guerra enquanto você ficava lá parado sem fazer nada. No final, Davin soltou um suspiro baixo, nem se dando ao trabalho de olhar para trás. Esqueça. Eu não deveria ter vindo ao palácio hoje. Que perda de tempo total. Bem na hora, o Duque Luís se aproximou com um sorriso, batendo palmas lentamente. O vínculo entre vocês dois é certamente memorável. No momento em que o Duque apareceu, Cruel deu um passo à frente de imediato e fez uma reverência respeitosa. Então o Duque Luís estendeu a mão para Dilwyn. Conde Hart, acredito que este seja nosso primeiro encontro oficial. Já ouvi seu nome com frequência, então é um prazer. Mas Dilwyn simplesmente virou o rosto e ignorou o gesto por completo, como se a mão do Duque nem existisse. Esse único ato causou um burburinho imediato na multidão ao redor. As pessoas começaram a sussurrar incrédulas. Um mero conde honorário ousando tratar o único duque do império dessa maneira. O próprio Divin sabia perfeitamente o quão rude isso parecia. O problema era que sua boca ainda estava cheia de pudim e ele não podia falar sem piorar as coisas. E então tudo o que ele pôde fazer foi continuar mastigando e fingir que nada estava errado. Mas, julgando pela expressão do Duque, parecia que a paciência dele estava prestes a acabar. Ele já estava pensando que talvez devesse apenas engolir o pudim primeiro e pelo menos apertar a mão do homem depois. Antes que pudesse fazer isso, no entanto, o príncipe herdeiro apareceu de repente e interrompeu toda a cena. Dilwyn olhou para a multidão crescente ao seu redor e gemeu internamente. Por acaso o lugar dele estava coberto de mel? Por que todo mundo estava se reunindo ali? Aconteça o que acontecer, ele precisava reverter a situação rapidamente. Mas antes mesmo que pudesse abrir a boca, o príncipe herdeiro já havia se colocado na frente dele. Com um sorriso que não chegava aos olhos, o príncipe olhou para o Duque Luz e disse, Vossa Graça parece terrivelmente interessado no Conde Hart no momento em que chega. O que exatamente o senhor está tentando fazer? Em um instante, o clima ficou tão tenso que ficou óbvio que, aos olhos do príncipe, o Duque não era confiável e o Conde Hart era alguém que ele pretendia proteger pessoalmente. Davin não fazia ideia do tipo de tempestade política que havia acabado de se formar ao seu redor, mas ele sabia de uma coisa. Esta era a chance perfeita para engolir o pudim e se recuperar. E então, no pior momento possível, a princesa de Celtes de repente chamou seu nome e jogou os braços em volta dele com força por trás. Meu irmão é tão injusto. Se ele ia visitar o Conde Hart, ele deveria ter me trazido também. Conde Hart, eu senti muita falta do senhor. O impacto súbito e violento por trás foi demais para o corpo já frágil e machucado internamente de Dilwyn. Ele perdeu o controle, tossindo um bocado de sangue misturado com o pudim meio mastigado. A expressão do príncipe herdeiro mudou na hora e ele imediatamente gritou pelos médicos do palácio. Dilwyn mal havia começado a explicar quando Rainor cobriu rapidamente a boca ensanguentada dele com um lenço e disse com uma voz grave, Por favor, não diga nada. Esta é a minha falha. Eu deveria ter percebido muito antes que a condição do Conde Hart estava tão ruim. A princesa imediatamente abaixou a cabeça em pânico. Vossa Majestade, isso é tudo culpa minha. O Conde Hart tossiu sangue por minha causa. Eu estava muito animada e não controlei minha força direito. Mas o imperador apenas franziu a testa e disse friamente, o Conde Hart é um homem de nível heróico. Está sugerindo que ele tossiu sangue só porque uma princesa esbarrou nele? Rainor calmamente assumiu a situação. O Conde Hart foi atacado a caminho do palácio. Então é provável que ele tenha sofrido ferimentos internos naquele momento. Combinado com a fadiga extrema, parece que o corpo dele simplesmente cedeu. A essa altura, Dilwyn só pôde concordar com a história e dizer ao imperador que precisava apenas de um pouco de descanso. Fosse por causa do estresse ou não,
O corpo dele parecia realmente estar piorando. Mas no momento em que ele disse isso, uma tontura o atingiu com força. Ele perdeu o equilíbrio e quase desmaiou no mesmo instante. Seu irmão mais velho o segurou bem a tempo. No entanto, Dewey reagiu quase instintivamente, afastando a mão dele com violência. Não preciso da sua ajuda. O irmão encarou a mão que acabará de ser jogada de lado, uma ruga de preocupação se formando lentamente. O que havia de errado com ele? Por que ele estava agindo assim o tempo todo? Após o fim do banquete, Raynor acompanhou Dewey pessoalmente de volta à propriedade do conde. Mas no momento em que a carruagem parou, Dewey sentiu o cheiro forte de algo queimando. Ele ergueu os olhos e congelou. A mansão diante dele já havia sido engolida por chamas ardentes. Sua mente ficou em branco. Por um instante, ele quase quis acreditar que era um sonho, que sim, tinha que ser uma alucinação. Seu estresse claramente havia piorado muito ultimamente. Mas quando olhou novamente, percebeu que os cavaleiros Loft já estavam lá também. Enquanto Dewey ainda tentava entender o que estava acontecendo, uma bomba foi jogada de repente direto em suas mãos. Por sorte, seus reflexos agiram rápido o suficiente e ele a arremessou para longe quase por instinto. À medida que a onda de choque explodia para fora, a mente de Dewey entrou em colapso imediatamente. Que tipo de lunáticos raivosos jogam bombas no pátio de alguém? Como esperado de um herói, pensar que ele realmente pegou a bomba que atiramos e a mandou de volta. Ele seguiu a voz e imediatamente avistou o símbolo nas mangas do atacante, rebeldes. De novo. Aparentemente, atacar sua carruagem não havia sido suficiente para eles. Agora, tinham ido atrás de sua propriedade e dos cavaleiros Loft também. Essas pessoas estavam realmente decididas a matá-lo. Mas o que exatamente ele havia feito para que chegassem a esse ponto? Logo em seguida, 2 homens feridos tentaram se apoiar um no outro e fugir em meio ao caos. Mas o velho Lambert de repente se moveu com uma velocidade impressionante e derrubou ambos antes que pudessem ir muito longe. Essa foi por pouco. Mais um segundo e eles poderiam ter escapado. Então ele se virou para Dewey soando quase impressionado. Conde, o senhor realmente surpreendeu meus velhos ossos. Achei que o senhor ficaria parado e levaria o gol. Mas, em vez disso, agarrou a bomba e a jogou de volta. O que exatamente aconteceu com o senhor no palácio? Faz apenas meio-dia e, ainda assim, o seu semblante piorou muito. Então Raynor explicou por ele, dizendo que haviam sido emboscados por rebeldes a caminho do palácio. E que a exaustão da viagem de volta, combinada com os ferimentos internos daquele ataque, provavelmente haviam recaído sobre ele de uma só vez. Depois de ouvir isso, Lambert imediatamente insistiu que cuidaria da limpeza sozinho e disse a Dewey para voltar e descansar. Assim mesmo, uma semana inteira se passou desde que Dewey retornou ao Império. O jardim, que havia sido queimado até virar uma completa bagunça, foi finalmente mais ou menos restaurado. Agora, até que o imperador o convocasse novamente, Dewey presumira que poderia simplesmente descansar em paz e talvez aproveitar a vida no mundo humano por um tempo. Mas isso, claro, provou não ser nada mais do que um pensamento ilusório. Porque, neste exato momento, Dewey estava enterrado sob uma montanha de papelada. Por algum motivo, desde aquele dia, ele havia se tornado completamente incapaz de recusar Lambert com firmeza. De fato, se aqueles documentos não tivessem sido trazidos pessoalmente por Lambert, Dewey provavelmente nem teria se dado ao trabalho de olhar para eles. Por causa disso, ele na verdade começou a sentir falta do reino demoníaco, pelo menos por lá. Ninguém o forçaria seriamente a trabalhar em pilhas intermináveis de papelada apenas por ele ser preguiçoso. Então Lambert o informou de que, uma semana antes, o imperador havia transferido oficialmente a totalidade do território Hart para o nome dele. Ao ouvir isso, Dewey congelou. Ele não tinha ouvido uma única palavra sobre aquilo antes, o que significava que agora ele tinha que descobrir uma maneira de devolver o território Hart. Sinceramente, quando o imperador lhe entregou o título de conde e o enfeitou com aquela bobagem de torná-lo um conde de fronteira, Dewey já havia parado de discutir. Mas o verdadeiro problema era que ele odiava o território Hart do fundo de sua alma. Não havia uma única memória lá que valesse a pena guardar, não, mais precisamente. O lugar era praticamente a coisa mais próxima de um pesadelo na vida dele. Bem nesse momento, alguém do lado de fora veio relatar que o príncipe herdeiro e o general Nemesias haviam chegado. Dewey imediatamente franziu a testa. O que eles estavam fazendo ali tão de repente? E para piorar, o general Nemesias sempre o detestou. No momento em que entraram, o príncipe herdeiro foi o primeiro a falar. Ouvi dizer que o honorário conde Hart capturou vivos os rebeldes que atacaram sua propriedade. Não, sério. Por que você parece tão miserável de novo? Enquanto isso, a princesa caiu em lágrimas. Ele provavelmente nem quer mais olhar para mim. Certo? Tem que ser assim. Todo o esforço que fiz até agora foi em vão. Eu sou uma princesa.
Eu nunca tive que tomar a iniciativa com ninguém antes. Então, é claro, fiquei um pouco sem graça. Mas nunca imaginei que causaria tantos problemas. O Conde Hart até tossiu sangue. Devo ir pedir desculpas a ele? Mas essa sugestão foi imediatamente rejeitada pelo príncipe herdeiro. Normalmente, não a impediria, mas desta vez não. E não importa como você o encontre, isso vai virar um escândalo. Isso não seria até melhor para mim? Se o escândalo se tornar um fato consumado, talvez possa levar naturalmente a um casamento. Então ela abriu um sorrisinho estranho e calculista. Mesmo que eu não ame o Conde Hart, pelo bem da família real, ainda posso me forçar a gostar dele. Mesmo que tenha que ser feito dessa forma, contanto que signifique manter um talento como o Conde Honorário Hart do lado da família real e ao lado de Vossa Majestade. Mas, antes disso, você me ajuda a descobrir que tipo de impressão deixei no coração do Conde Hart? Se ele estiver chateado por causa do que aconteceu, isso seria um problema. Foi por isso que o príncipe herdeiro veio pessoalmente desta vez. Primeiro, ele queria confirmar se o incidente com a princesa havia deixado Divin desconfortável. Segundo, ele pretendia puxá-lo para o lado do imperador a qualquer custo. Embora Divin estivesse perplexo por dentro, ele ainda deu um passo à frente e os cumprimentou educadamente. Peço desculpas por aparecer assim tão de repente, mas vim porque havia coisas que eu queria dizer ao conde pessoalmente. O general Nemesias também disse que tinha assuntos a tratar. Mas toda vez que Divin encontrava o olhar do general Nemesias, parecia que ele podia atravessá-lo. Por que exatamente aquele homem o odiava tanto? Assim que soube que eles tinham vindo por causa do incidente anterior envolvendo a princesa, Divin disse que não se importava com aquilo. Ao ouvir isso, o príncipe herdeiro sorriu e então lhe disse que havia outra coisa que queria lhe pedir. Bem quando Divin ficou tenso, ele ouviu o príncipe herdeiro dizer que queria ser seu amigo. Já faz algum tempo que eu queria me aproximar de você, conde. Mas você tem estado tão ocupado que até mesmo encontrá-lo uma vez tem sido difícil. A posição de príncipe herdeiro traz uma enorme responsabilidade. Não posso fazer o que quero e nem posso procurar casualmente as pessoas de quem quero me aproximar. Então ele coçou a cabeça sem jeito. Então, se eu só pudesse usar o que aconteceu no banquete como desculpa para vir vê-lo, essa proposta o deixaria desconfortável? Sentindo a pressão assassina emanando do general Nemesias ao seu lado, Divin estava relutante de todas as formas possíveis, mas ainda se forçou a responder. Seria uma honra me tornar amigo de Vossa Alteza. Com isso, o príncipe herdeiro se iluminou e agarrou a mão de Divin. Então, a partir de hoje, somos amigos. De agora em diante, me esforçarei para me tornar ainda mais próximo de você. Toda vez que vier ao palácio, lembre-se de vir me procurar para podermos praticar esgrima, beber chá juntos e até ter conversas sinceras. Ao ouvir isso, Divin o encarou em choque, com a boca levemente aberta. Isso soava como um pesadelo absoluto para se lidar. Depois de dizer tudo isso, o príncipe herdeiro se levantou para sair e disse a Divin que o general Nemesias ainda tinha assuntos com ele. Portanto, não há necessidade de acompanhá-lo até a porta. Então o general Nemesias se levantou e foi direto ao ponto, dizendo a Dilwyn que sua majestade queria a custódia dos rebeldes que ele havia capturado, a fim de identificar a base deles e exterminá-los completamente. Claro, foi você quem os capturou, acrescentou Nemesias friamente. Sua majestade também disse que, se não quiser entregá-los, pode recusar. Não, é claro que concordo. Eu mesmo os levarei até lá. Sinceramente, esse tipo de franqueza servia muito bem para Dee, que não tinha o menor interesse em passar mais tempo do que o necessário conversando com alguém que claramente não gostava dele. Então, quanto mais rápido ele o mandasse embora e descansasse, melhor. Após chegar ao calabouço, Divin entregou pessoalmente o rebelde que havia capturado mais cedo ao general Nemesias. Mas Nemesias falou com uma voz fria. Claramente havia 3 rebeldes envolvidos no ataque a você, e 2 deles já estão mortos. O relatório afirma que um deles morreu na explosão, mas a causa da morte do outro não faz muito sentido. Winhart, você sabe como aquele homem realmente morreu? Nemesias nunca odiava ninguém sem motivo. A questão era simplesmente que, durante a Guerra dos 8 Anos, ele havia observado Win de perto e percebido algo muito antes de qualquer outra pessoa. As mudanças de temperamento de Evin Hart eram extremas. Naquela época, já era incomum o suficiente para um nobre entrar no exército disfarçado de soldado comum, e, além disso, Evin havia sido designado para a própria unidade de Nemesias, o que o tornava impossível de ignorar. Aquele homem cujo corpo era tão frágil que nunca deveria ter sobrevivido no campo de batalha, acabou escolhendo a crueldade como seu método de sobrevivência para se manter vivo. Ele massacrou inúmeras pessoas sem hesitar, como alguém à beira da loucura. Mas depois de cada batalha, uma culpa esmagadora desabava sobre ele. No final, era quase como se ele tivesse se dividido em partes separadas. Não,
Chamar isso de dupla personalidade pode nem ser preciso o suficiente. A forma como ele parecia ser capaz de alternar entre elas tão livremente tornava mais preciso descrevê-las como estados distintos de temperamento. Um era um louco encharcado de sangue focado apenas na sobrevivência e no combate selvagem. O outro era um eu normal que apenas se lembrava de querer uma vida comum, existindo somente em seu estado cotidiano. Ao se deparar com a pergunta de Nemesias, Divin não deixou sua expressão mudar e respondeu calmamente. Por coincidência, eu não estava lá no momento, então não sei exatamente como ele morreu. Ouvi dizer que talvez um cão selvagem o tenha pegado. Ao ouvir isso, o olhar de Nemesias ficou mais frio. Ele não continuou a insistir no assunto. Em vez disso, ele se virou e foi embora em um silêncio sombrio. Ei, como esperado, este homem ainda não tinha mudado nada. Como se cães selvagens algum dia fossem conseguir entrar na propriedade do Conde Hart. A desculpa era risível, pois obviamente havia sido quem matar aquele homem com as próprias mãos. E desta vez também, ele provavelmente confiara naquele mesmo estado de espírito revoltante, porém conveniente, e era por isso que, aos olhos de Nemesias, Dillwyn Hart continuava sendo um homem extremamente perigoso. E, por causa disso, uma pergunta continuava a persistir na mente de Nemesias. Por que Sua Majestade insistia em manter alguém como Dillwyn Hart tão por perto?